Bem-vindo a mais um episódio Denilson Show, normalmente com Chico Garcia, que é o meu parceiro fiel nesses 4 anos de podcast Denilson Show com Chico Garcia. Mas hoje eu vou ter o prazer de ter ele ao meu lado, o mais famoso do Jogo Aberto, Juvena, que foi o meu parceiro durante muitos anos lá no Jogo Aberto. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do crescimento do João Pedro Sgarbi, carinhosamente que eu chamo de Juvena. E hoje ele vai estar aqui com a gente participando de um podcast, mais um podcast especial, porque o convidado vive um momento extraordinário. Acabei me surpreendendo quando eu fui lá dar uma estudada, pesquisar um pouco da carreira dele. Eu achava que ele era mais velho, mais experiente, mas tem uma carreira inteira pela frente, cara. Eu fiquei muito feliz de saber que é tão jovem e vive um dos melhores momentos da carreira dele, mesmo tendo uma carreira ainda nova, mas já tem experiência de futebol europeu, volta para o Brasil e tá vivendo um momento muito legal lá no Cruzeiro. Sgarbi. E aí, Dená? Como é que você tá, irmão? Firme e forte? Tudo bem, Bem, tamo junto. Tá suando, pai? Não, eu sei que tá aí, nós tá... Pô, saudades, hein, Dená? Você aí, parceiro, tamo tudo junto. Certo? Não, bem lá demais. No Jogo Aberto, beleza? Bem demais, graças a Deus também. Manda um beijo pra todo mundo lá. A turma te mandou um beijo também lá. Tá bom. E hoje é a tropa do Juvena aqui, já te avisei tropa que chegamos Juvena, a dominar. Eu acho que você Juvena vai se identificar. É nóis. Né? É. Tão precocemente fazendo sucesso. Aí, que lindo. Que momento, que palavra, hein? Como é que tá na balada? As minas tão, tipo, trocando ideia? Tá chegando, não tá chegando? Como é que tá? Não me complica, a fase tá complicada aqui. Beleza, mano, eu não vou te zoar com a tua noiva, não. Não, Noiva mas tá... já ou não? Depois de contar, de atualizar dos negócios, tá difícil, mas vamos embora. Você que acompanha o podcast já sabe que a batata tá assando. A verdade é essa. Fazer aqui, obviamente, os nossos parceiros comerciais, KTO, que é a nossa patrocinadora master, muito obrigado pelo prestígio. Melita, aquele cafezinho bom, aquela resenha com o futebol. A Melita desperta esse sentimento na gente, né, que somos apaixonados por futebol. Cuba, que são esses fonezinhos que tanto eu quanto o Sgarbi estamos usando. É um fone especial, a gente ouve muito bem, melhorou muito a qualidade do nosso trabalho aqui no podcast. Aliás, eu vi um vídeo no Instagram da Cuba, eles falando que também você pode adquirir, você que gosta de curtir uma música, ouvir um som, ir trabalhar de manhãzinha, ouvindo um sonzinho dentro do busão, dentro do metrô, até mesmo dentro do seu carro, também tem fone Cuba para você adquirir, beleza? Uma marca brasileira com muita qualidade. E também nosso telão de LED, Renko. Alô, Alê, alô, Tunico. Coisa mais linda. Vamos juntos para mais uma temporada. Dito tudo isso, é um prazer receber um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Caio Jorge. Que nome bonito, hein, pai? De Pernambuco pro mundo, hein, moleque? Gostou, Dedê? Bem-vindo, mano. Prazer estar aqui falando com vocês. Sempre quis ter uma palavra com você, conhecer pessoalmente. E tô tendo essa oportunidade hoje. Só gratidão. Cara, fico muito feliz, Sgarbi. O nosso trabalho aqui no podcast, nesses últimos 4 anos, obviamente é valorizar o nosso convidado, e todos que passaram por aqui, todos deixaram um legado, deixaram uma história bacana de superação, de vida. Eu falei aqui no começo, para vocês que estão acompanhando o nosso podcast, que quando eu pesquisei para entender um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais da história do Caio Jorge, na minha cabeça o Caio Jorge tinha 26, 27 anos, porque a gente vê as entrevistas, a gente vê o comportamento dentro do campo, a leitura de jogo, o posicionamento. Falei, cara, já é um jogador, né, mais de idade, mais experiente. Só tem 23 anos, cara, ele já viveu tudo isso. 23 aninhos só, joguei lá, tive uma passagem na Europa meio que rápida assim, né, se não fosse a minha lesão, talvez eu estaria lá hoje, mas aí eu faço parte do futebol. Sim. E serviu como aprendizado também. Que bom. Sgarbi. Não, legal demais. Caio, você, quando o Dena fala de idade, também de jovem... Quer uma água, pai? Não, tô bem. Tá com a voz meio catarro? Foi mal, voltou. Voltou. Mas você, no futebol também, muito molecão, né, cara? Começou assim, lá no futsal, tudo, depois já foi pro campo, logo depois uma transição ali pro Santos. Como que foi esse processo, cara, pra você? Então, comecei com 4 anos de idade lá em Recife. Pô. Mas caiu do berço já jogando bola. Meu pai jogava, pô. Aí ele... Jogou com o Ronaldo Giovanelli, aliás. 4 anos de idade? 4 anos. Ele já me incentivava. E aí eu me botou na escolinha do Náutico com 4 anos. E aí eu comecei meus primeiros passos lá. Depois eu tive uma passagem rápida pelo esporte, de 1 ano. E assim que eu saio do esporte, eu vou fazer teste no São Paulo. Caramba. Só que aí arrebentei, fiz gol de bicicleta. E aí não entendi porque acabei não ficando lá. Vocês tinham uma parceria com o Vitória de Salvador.
Só que eu não queria retornar pro Nordeste, né? Então acabou que consegui um teste no Santos e eu fui aprovado no primeiro dia lá. Pô, Com irado. 4 anos de idade, você desperta essa paixão pelo futebol por causa do seu pai. O Sgarbi exato. falou que jogou com o Ronaldo Jogou com o Giovanelli. Ronaldo no Gama, né? Jogou. É, legal. É? O Ronaldo ficou super emocionado quando eu soube lá no Jogo Aberto. Ah, que legal, Legal. cara. Como é que é o nome do seu pai? Jorge Ramos. Jorge Ramos jogou com o Ronaldo Giovanelli. Jogou com o Ronaldo também. E era atacante também, seu pai? Atacante. Ah, que legal. Jogava cara. mais fixo, mas Sim. também movimentava pelo Legal. lado. Que pra legal. E esse teu comecinho com 4 anos de idade, você quando fala que passou pelo Náutico e depois o esporte, pela pesquisa que eu fiz, você começou no futsal. Futsal. É verdade? Foi o divisor de águas ali, né? O Acho que- futsal? O futsal. Foi Cara, a ali que maioria eu dos jogadores, né? É, legal, né? aprendi a técnica, tudo. Foi E nisso. você ficou no futsal quanto tempo no Náutico? Fiquei 6 anos lá, Só no futsal? futsal. E depois do Náutico, como não tinha Caraca. campo, eu passei aí pro esporte. Aí comecei a jogar futsal e campo. Mas você chegou no Náutico com quantos anos? Com 4 anos de idade? 4 anos. Não, pera, cala a boca. É isso. Como é que pode chegar com 4 anos de idade? Não É, por possível, lá é tinha a zoeira. escolinha, pô. Que loucura. aí Não, meu pai- com 4 anos de idade você entrou no Náutico pra fazer... Pra começar a brincar, né? Caraca, Começar a gostar. Sério, Sério, mano? pô. Porra. E aí meu pai começou a me incentivar, foi levando a sério, comecei a viajar, daqui a pouco tava disputando. Então tu ficou 6 anos jogando futsal no Náutico, Isso. entendeu? Dos 4 anos, 6 anos, quanto que dá, Sgarbi? 4 com 6 dá 2. Bom dia, Denilson. Valeu, Denilson. Ô, tá estudando muito inglês, tem que estudar matemática também. Puta, 2 anos, né, cara? Ah, 4 mais 6, pô, dá 10. Não, pô, eu entendi que era 6 dos 4 aos 6, dá 10. O cara tá estudando inglês, tá estudando matemática, é foda. Porque a pergunta a pergunta que eu ia fazer, Guilherme, meu mano, foi 4 com 6, tá ligado? Dá 10. Isso, 10, é, beleza? Ou com 10 anos, ele resolveu sair do Náutico. Essa seria a pergunta, tá Foi ligado? mal, viajei. Com 10 anos você resolve sair, porque você ganhou tudo no futsal do Náutico. Ganhei tudo, fui artilheiro de tudo, e aí o esporte também tinha uma equipe um pouco mais forte. E aí eu decidi dar uma mudada de área, né? Respirar um pouco. Você tomou essa decisão ou foi um incentivo do teu pai? Não, falei com meu pai, eu quero ir pro esporte. Eu E, disse, né, Pô, meu legal. Deus do céu, eu tô ficando louco. Você com 10 anos de idade, você toma uma decisão de sair. Isso aí, porque eu queria também jogar no campo, né? Como só Correto. tinha futsal. E aí eu já não aguentava mais jogar futsal, eu falei, eu quero ir pro campo. E aí no esporte tinha uma estrutura um pouco melhor e comecei meus primeiros passos no campo. E aí essa mudança, assim, de sair lá do Nordeste, vir buscar uma oportunidade também aqui em São Paulo, Santos, como que foi pra você? Pra Bom, família, no modo geral? Pra mim foi um sonho realizado, né? Porque você tá ali no Nordeste, querendo ou não tem aquela estrutura toda, aquela visibilidade toda que um jogador precisa. E desde pequeno eu sempre tive uma cabeça boa de querer ser alguém conhecido, de querer ser um jogador. E eu via que aqui no Sudeste e queria ter mais visibilidade. E hoje segui meu instinto e tá dando tudo certo. Cara, Que que legal, loucura. Eu fico ouvindo assim, Sgarbi, os jogadores atuais e principalmente nessa idade, as tomadas de decisões que vocês tomaram antes, eu não lembro da minha fase de garoto, de ter esse discernimento, de falar, eu quero ir pra tal lugar, o pai me faz... Eu fui sempre agindo muito natural, então por isso quando eu fico surpreso, quando você fala, pô, com 10 anos eu percebi que eu queria sair, porque ali eu já tinha vencido, já tinha conquistado. No futsal, você dá um passo para ir pro esporte, porque o esporte tinha o campo, O campo. e aí você queria também se desafiar no campo, porque Exato. até então você não tinha disputado o campo, você não tinha jogado em campo ainda, Não, só futsal. só no futsal. Então te despertou esse interesse no esporte de ir pro campo, e o período foi curto no esporte, no campo? Foi de um ano. E foi bem também no campo? Fui bem. Um ano no esporte, comecei a me destacar. E aí meu pai falou, não, você tá pronto pra fazer um teste Pô. pro lado de São Paulo, então vamos pra lá. Boa, aí essa decisão já foi do seu pai, de falar, Meu cara, pai peraí. também. É, porque aí tem a visão, tem a experiência, né, Sgarbi, do pai de ter sido Sim, já sim. já Exato. jogador. Esse período que você vem pra São Paulo e passa num teste do São Paulo, o São Paulo tinha... Você falou que o São Paulo tinha uma parceria com o Vitória, Com da Vitória. Bahia? Era o seu Geraldo, que hoje já não tá mais vivo, né? Sim. E ele tinha um contato muito bom lá e falou que eu não iria crescer de tamanho. Mas você passou no teste no São Paulo? Então, eu fiz o teste, fiquei 2 semanas, só que ele falou que eu não iria desenvolver de altura. Ele falou, eu prefiro que você vá pro Vitória lá de Salvador. Ah, e você não queria voltar pro Aí eu Nordeste? falei, melhor que já tô aqui, Sim. vou tentar meu sonho aqui por perto. Aí fui no Santos, passei. Aí no Santos também você chega no Santos, faz o teste. Quanto tempo de... Porque agora eu já perdi. Quanto tempo de teste hoje é num clube? Eu não sei.
É uma semana. Você ficou quanto tempo? Uma semaninha você fica treinando? Aí eu cheguei lá no meu primeiro dia, no Santos, comecei a fazer um bobinho. E aí do nada o seu Abel, na época do jogo com o Pelé e tal, falou, ó, sai do treino. Aí eu falei, cara, Puta, fudeu. o que eu fiz, mano? Cai. O que eu fiz? Ferrou, no vestiário deve ter aprontado, feito alguma coisa. E aí depois eu fui entender que eu tinha passado com 5 minutos de bobinho, mano. Caramba, que O loucura, já cara. percebeu, Porra. já. Você foi reprovado, uns 5 minutos de bobinho. Com uns 3 minutos de bobinho foi provado no São Paulo. Eu acho que irado, pô. Os 5 minutos de bobinho, o cara obviamente percebe por causa da mecânica, da coordenação, o jeito que bate na bola. Mas quando você não recebeu o convite para ir pro Santos, você foi bater na porta do Santos para fazer o teste. E aí você, com 5 minutos, você passa. A gente tá falando já de 13 anos, 14 anos? Porque 10 anos, um ano de esporte, você tá falando entre 12 e 13. Com 11 anos mais ou menos. Com 11 anos você vai pro Santos. Isso. E aí no Santos você consegue passar no 10 teste. pra 11. A partir desse momento, não Aí volto mais pro Nordeste. Já fico lá de vez. Aí meu pai teve que vender tudo lá na época. Com minha mãe vendeu o relógio. Eles vieram tudo pra cá, pra São Paulo. Primeiro eu cheguei com meu pai, né? Sim. Vim com meu pai, aí fiquei com meu pai um tempo, depois minha mãe chegou. Não, e no Santos foi muito rápido, você se destacou também, né? Fazendo gols, tudo. Um ano depois você foi artilheiro, né? Fez, se eu não me engano, a gente tem anotado aqui 17 gols em 16 jogos. Então você muito cedo já se desenvolveu lá, né, Caio? Categoria de base lá eu sempre fiz bastante gols. Legal. E além do campo eu também jogava futsal. Aí ficava conciliando. Futsal No e campo. Santos. Porque eu só queria estar jogando, né? Que legal. E como era no Santos, eu falei, futsal Aproveitar, também né? quero. Aí, Futsal, cara. O futsal é importante pra caramba na formação, assim. Eu tenho um filho de 10 anos que eu coloquei ele pra fazer futsal, né? A princípio ele não queria. Eu falei, não, é só pra você se divertir, porque essa idade você precisa se divertir. Vai se divertir jogando futsal. Porque eu quero que ele tenha... Não tô falando que ele vai ser jogador ou não, só pra ele ter a primeira paixão pelo... A primeira paixão pelo esporte, que eu acho que toda criança, adolescente, precisa praticar esporte, seja qual for, mas precisa praticar, que eu acho que ensina demais, né? Disciplina, enfim, respeitar o espaço, a coordenação, convivência com outras pessoas. Acho que o futebol ensina muito isso. Você precocemente você sobe pro profissional. Nesse período de base, porque eu tava lendo e você pegou seleção de base, você se destacou na base. Quando você recebe a primeira oportunidade de jogar no profissional do Santos, como é que foi isso na tua cabeça? Irmão, vou te falar que eu ficava viajando, cara. Quando eu tive a notícia que tava promovido profissional, eu tava tomando banho. Chegou um colega meu e falou, ó, você viu que saiu aí? Eu falei, o quê? O Cuca deu uma coletiva agora e falou que você vai ficar aqui com a gente. Eu falei, mentira, pô. Aí, sério, eu falei, caraca, meu Deus. Aí já peguei meu celular e tinha saído já em tudo que era notícia. E no meu 16 anos. 16 anos. Pô, tá louco. Não, mas isso com 16 anos, até fora do ar a gente tava falando que você falou, né? Pô, subiu muito cedo, assim como eu. Com 15 anos você já tava também no sub-20 do Santos, né? Um negócio assim... Eu tinha ido pra copinha já. Olha aí, com 15 anos, pô. É igual o Hendrick, os moleques tudo... Aí, ó. Esse moleque não é gato, não. Eu não sei como eu consegui, porque Da hora, velho. eu tinha 15, os caras tinham, quando eu fui pra copinha tinha 20, se eu não me engano. E a diferença, assim, era enorme e eu não tinha força pra acompanhar o ritmo. Mas aí na técnica acabava que conseguia fazer uma jogada ou outra. Com 15 anos, pô. Com 15 anos. Eu vi que você foi campeão mundial, né? Sub-17. Sub-17, né? Uhum. Você já teve essa... Obviamente, a gente vai falar mais pra frente, mas você já teve essa sensação prazerosa, né? De jogar pela seleção brasileira, né? Eu vou estar sempre tentando fazer uma analogia, né? Porque eu passei por esse caminho que você tá passando. Eu não tive a oportunidade de jogar, tipo... Eu me destaquei também cedo, mas só que eu não peguei seleção de base. Eu via meus companheiros tudo sendo convocado pra seleção de base, eu falava, puta, mano, Pô, eu sou titular no São Paulo, tô jogando bem, por que eu não tenho oportunidade na base, né? Então eu acho interessante, até por uma questão de amadurecimento, de adaptação, óbvio que tem uma diferença de principal pra base, mas o sentimento de representar a seleção brasileira deve ser muito louco naquela idade que você tinha. Cara, Com quantos anos você foi convocado? Com 15? Minha primeira convocação, se não me engano, foi com 15 anos. Olha que da hora. 15 legal anos pra você caramba. Só que, ó, tem uma seleção, coisa mano. engraçada. Minha primeira convocação tava na Copa Nike. Aí eu fui o artilheiro. E aí teve o torneio e tal. Aí depois de uma semana assim teve a convocação. Eu tava convocado, só que ao mesmo tempo eu tava indo pro hospital, que eu tava pegando a catapora, irmão. Puta. Caraca. Na primeira, peguei a catapora, irmão. Fiquei muito mal. Perdi uns 6 quilos. E aí começou, né? Porra, perdi minha chance, caraca. Aí depois de um tempo que eu voltei, aí eu fui convocado de novo.
Caraca, o Zé falou dos 15 e você já tá jogando na categoria sub-20. Essa sensação de disputar o Mundial sub-17. 17. Você ganhou a chuteira de bronze, Isso. marcando 5 gols. Pô, estudei pra caralho, né? Então, fenômeno. Sub-15 eu fui vice-campeão sul-americano com o Brasil também. Perdeu pra Argentina e no Mundial eu fui campeão. Aquela seleção que foi campeã, né? Sub-17 era animal, irmão. Quem eram os meninos da época? Não, eu lembro que no gol era o Donelli. Tava no gol Donelli. Ian Couto, que O tá Ian no Borussia. Couto. olha isso. Os caras tudo... Aí tinha o Henry, que jogava no É. Palmeiras, que tá no Mirassol. Renan, que tá lá fora. O Patrick, que tá no São Paulo. Sim. Aí tinha Daniel Cabral, de volante, que era do Flamengo também. Aí Renier, só que o Renier não foi nessa convocação. Aí foi o Peglo, o Pedro, que tá no Grêmio. Renier, que foi pro Real Madrid. Real Madrid. É. Aí Verón, Thales Magno. Eram todas as promessas da época, Caraca. pô. Todas Porra. as grandes promessas dos clubes do Brasil estavam. Geração... É. Cara, geração boa. E todos eram muito... Lógico que tem alguns que não vingam Outra tanto geração. assim quanto você, assim, sei lá, um dos artilheiros. Só que eram as grandes promessas, né, dos times brasileiros na época, eu lembro. Essa fase do Santos, por exemplo, da tua época, quem jogava com você quando você sobe ali na... Sobe não, profissional, mas a base ali que se destacou também. O Sandri tava no Santos, agora tá emprestado pro Atlético. E aí ele pegou essa categoria de base comigo no profissional também. Sim. E você tem, por exemplo, eu não tem comparação, né, claro, mas eu também muito molecão, comecei lá no jogo aberto, tudo, e tive muita ajuda, pô, Denilson, Renata, a turma mais velha, assim. Teve quando você chegou no Santos, teve um cara mais experiente, assim, que te ajudou também, que você grudou? Foi bem, Zé. Mas você foi bem, então, mano. é que eu pensei, que tô aqui do seu lado, né, Você fico foi inspirado bem, do seu mano. lado, né. Agora tu foi bem. Não, porque eu acho legal isso, né, assim, eu sempre tive isso, pelo menos, assim, de aprender com os mais velhos, que seja. Teve algum cara, assim, que te ajudou no Santos? Tinha uns caras mais experientes, o Vitor Ferraz, aí tinha legal. o Lateral. Vanderlei também, goleiro. Vanderlei. Mas quando eu subi já tinha os caras top, né? O Bruno Henrique, o Gabigol. Quando você subiu, tava o Gabigol lá no Tava, Santos, o né? Gabigol tava já. legal. Isso em 2018. 2018. O time era embaçado. Rodrigo Época de Bruno tava Henrique em ainda. 2018 ali. Rodrigo tava, e o Roberto tava todo mundo, irmão. O time era embaçado, né, Pô, 2018, tava Santos. a galera boa ali. Porque eu depois fiquei- os caras foram tudo Eu fiquei uns 6, 7 meses só treinando. Como é que vai ter com o espaço? né? Cuca. Com o Cuca. Só treinando profissional, treinando. Aí Você fez a tua estreia quando? lá na, No profissional. na Vila contra o Atlético Paranaense. A gente ganhou de 1-0, se não me engano. E era o Cuca ainda. Era o Cuca. Era o Cuca ainda. Porque o São Paulo, que ano que o São Paulo veio? 20 veio o São Paulo? 19, 19. 20, 19, né? Veio 19. o São Paulo. Você já tava no profissional quando veio o São Paulo? Já, São Paulo me ensinou bastante, cara. É. É. Aquele jeito dele intenso. Intenso, malucão, mas o cara tem um coração bom, assim. É. Você chegou a ter muita oportunidade com ele ou não? Então, dos garotos novos que tinham subido pro profissional, eu fui o único que entrava 15, 10, então ia ganhando um pouquinho de minutagem ali. E aí fui ganhando casca também. Que aquele time do Santos foi vice-brasileiro, né, em 19. Pô, aquele time era embaçado. Marinho, eu- Sacha. Tá louco. Time bom, hein? Bom, Pô, cara. Geração boa. A gente vai falando de coisas que você viveu como experiência e amadurecimento ao longo desse processo. A gente tá falando do Santos. Qual foi o teu sentimento quando você vê a queda do Santos pra Série B? Você estava fora, o Santos cai pra Série B porque você acompanhava de fora o Santos. Qual foi o sentimento? Você esperava que um dia isso iria acontecer com o Santos? Nunca imaginei que o Santos ia pra Série B. Não, foi de tristeza, né? Um time gigantesco que é o Santos. Cair pra Série B é triste. Por tudo que tava acontecendo no Sim. clube, toda a turbulência de diretoria, troca de gestão. Mas acredito que agora está em boas mãos com o Marcelo Teixeira lá. O Neymar também tá organizando as coisas e acredito que vai dar tudo certo lá no Santos. Pode perguntar. Não, é que eu tenho sempre a curiosidade, né? Tenho um parceiro lá no Santos, não sei se você sabe, que é o Cauã Basile, que tá lá começando também. É um moleque Tá cheio que de é... parceiro. Sei hein, que é. Não, pô, o moleque gente boa demais. Cauã, tá lá no Sub-15, Sub-13, enfim. Só, cara, eu perguntei um dia pra Da eles dupla, lá... Matheus, calma. Da Não, dupla. Cauã e Matheus Cauã. Mas aí qual que é eu perguntei pra eles falaram um negócio legal de qual que é o segredo do Santos, cara? Você nota, assim, estando lá na base do Santos, assim, pra revelar tantos jogadores bons ou... Tem alguma coisa especial, assim? Os caras têm um tempero diferente, né? Os caras têm um tempero Tem alguma coisa diferente. na água ali no... Tu pode reparar, mano. O time tá quebrado, louco, não tá indo. Vem um moleque da base e tu. E É aí, vendido aí, dá uma É. amenizada, mas o Santos tá sempre revelando alguém, cara. Isso me desperta uma para fazer uma pergunta pra você. Você acha, o achismo sempre é bem complicado assim, mas
você caiu num clube, você vai para um clube, felizmente você se profissionaliza rápido, esse ambiente de juventude, de, entre aspas, molecagem, né, mais descontraído, isso deve ter te ajudado. Você acha que se você tivesse ido para um clube que tivesse um padrão mais sério, de repente você não teria sido profissional tão cedo assim? Eu acho que talvez se eu fosse para outro clube seria um pouco mais complicado, porque lá no Santos, subi profissional, tava na categoria de base, só que aí eu ia jogando a base, esqueci o profissional, ia no dia a dia ali. Só que aí acabava que eu via meus amigos, tipo, igual você falou, indo pra treinar com o profissional ali, sendo convocado, e eu começava a despertar aquele interesse, pô, eu também consigo. Aí fui fazendo gol, me destacando, e daqui a pouco eu não vi, os caras me lançaram. Porque de repente você cai num clube que tem uma cultura diferente, Sim. né? Porque o Santos tem uma cultura de encorajar a molecada, né? Os meninos mais jovens a, enfim, jogar, porque tem essa irreverência. Porque de repente pega um clube que não tem esse costume, de repente você ia se profissionalizar com 19, 20, Exato. 21, vai saber, né? A história como teria ter sido a tua história se você tivesse, por exemplo, passado pelo São Paulo. Talvez não Se tivesse ficado lá, né? Se tivesse ficado lá no, sei lá, no esporte, ou Sim. vai saber, né? Mas é interessante quando você cai no momento certo num clube que tem uma mentalidade de revelar novos jogadores. Não, e mesmo com o Timaço. Você na estreia entra no lugar do Bruno Henrique. Foi, se não me engano, lá. Sacha. Do Sacha na estreia do Santos. Então, pô, só jogadores assim de peso. Estudou Então. errado. Não, achei que era do Bruno Henrique, foi mal, viajei. Não, mas entrou no lugar do Sacha ali quando você era mais novo. Pô, são jogadores experientes, jogadores mais consolidados. O Santos dá oportunidade. Isso é legal, né, cara? Tem que dar, tem que ter. Eu entrei e tava 0x0, pô. Aí teve um pênalti, o Sanches fez 1x0 pra gente. Ah, bom. Tava Rodrigo, tava todo mundo. Foram 3 anos de Santos profissional? 3 anos. 3 anos de Santos. Nesse período de 3 anos, você começa a jogar com frequência em alguma dessas temporadas? Na última que eu fui vendido. Comecei a jogar mais 2021, se eu não me engano. Comecei a ter uma sequência de jogos a mais ali. O interesse de você ir pro futebol europeu começou quando? Porque sempre tem um burburinho antes, né? E se isso mexeu com a tua cabeça? Eu sempre tive esse desejo de sempre, pô, jogar PlayStation, ver os grandes jogadores lá fora. Então, acabou que quando eu soube que a Juventus estava interessada em mim desde o Mundial, eles falaram, ó, a Juventus tá de olho em você, vai bem nos jogos. Pô. Então eu falei, pô, Olha que loucura isso. Você Imagina a pegou pressão, resenha? mano. Tá louco, velho, tá louco. vou treinando, vou jogando aqui, na boa. Se um dia for acontecer, beleza. Só que eu nunca imaginei que ia parar na Juventus, né, irmão? Juventus. E aí tinha um papo antes de você ir pro Benfica. Isso, a fato da Juventus já estar de olho em você, interferiu nisso ou não tinha nada Não, a ver mas ainda? o Benfica chegou no último lance do jogo ali, então acabou tá. que já tava negociado com a Juventus. Legal. Você vê como é que funciona. Eu falo muito, Caio, ao longo enfim, às vezes eu viajo o Brasil aí falando da minha carreira, da minha história. Eu falo que sempre tem alguém te vendo, né? Pô, faça o teu melhor ali no dia a dia e tal. Óbvio, você tem que ter os seus objetivos. Mas, cara, esse coletivo que a gente viveu durante muitos anos, e eu continuo vivendo, com a televisão também, você tem que dividir as coisas, né? E eu falo que a minha essência sempre foi dividir. Eu sempre precisei de alguém, né? Joguei bola. Então eu preciso de você, você precisa de mim, vamos embora pro objetivo. Você falou, cara, os caras já estavam te vendo quando você tava no Sub-17. Sub-17, Tá pô. louco. Então, olha o monitoramento que os caras lá na Europa já estavam fazendo com ele, assim. É. Às vezes a gente vê jogadores surgindo, ou indo daqui pra fora, você fala, pô, mas por que saiu tão cedo? Os caras já tá estão acompanhando faz cara, tempo. já estão olhando faz tempo. Aí já fica com a sensação de falar, cara, se eu continuar, eu vou ter a oportunidade de jogar lá fora, assim, sabe? E eu fiquei na indecisão gigante, porque tinha a Juventus e tinha o Milan, Putz. entendeu? Só Sim. que como eu jogava muito Os dois com propostas? com proposta. Só que eu jogava PlayStation muito com o Milan na época. Gostava muito do Milan. Ronaldinho Gaúcho, Pato e tal. Surpresa? Parabéns pra você nessa data. Hein? Você fala de novo. Ronaldinho Gaúcho, Pato ali jogando no Play. Falei, caraca, o Milan, mano. Só que aí o Milan tinha feito a proposta primeiro. Só que a Juventus chegou atropelando tudo. Aí não tem como, né? Aí, pô, Na época que fez a proposta, o Cristiano Ronaldo já tava na Juventus também. tava na Juventus. E um dos motivos que eu fui foi por causa dele, cara. Ah, pô, Sou imagina. fã do cara, irmão. Tá bom. Dá uma até eu, jogou né, com quem, pai? Denilson? Dá uma segurada aí. joguei Cristiano com- Ronaldo ali. A Juventus pô. na época tava ganhando tudo. Afonso e Finidi eram os meus atacantes. A Juventus Pô, tava ganhando tá Copa louco. Itália, ganhando tudo. Eu falei, é a Juventus mesmo. Assim, uma pergunta boba, mas eu vou fazer. Porque quando eu recebo proposta pra sair, a primeira coisa que eu pensei foi no bem-estar da minha família. Quando você recebe a proposta pra você sair,
qual foi a primeira coisa que você pensou? Qual que era a tua condição de infância, a tua condição financeira da família? Legal? Cara, eu comecei a ter um pouco de tranquilidade ali com meus 16 anos, que eu subi profissional, fiz o meu contrato profissional, então eu acabei começando a ter um pouco de tranquilidade, ajudando a mais minha família. Sim. E eu sempre fui muito ligado à minha mãe e meu pai. Sempre fui muito em contato com os dois ali. O resto da minha família mora em Recife, mas depois que eu consegui ser vendido pra Juventus, eu consegui ajudar toda a minha família e Sim. dever, tipo, missão cumprida, assim, sabe? Legal. O futebol europeu, o que te ensinou o futebol europeu, Caio? Porque você ficou 3 temporadas? Fiquei- 2, 3 temporadas? Até você se machucar? Joguei 5 meses, machuquei o joelho, e aí depois eu fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio, 2. Sim. 1 ano e meio até voltar e mais uma temporada lá no Frosinone emprestado. Eu tive que amadurecer muito. Essa minha lesão aí me fez outra pessoa. Eu era um cara que não tinha paciência. Só que a lesão tem que ter paciência, mano. Todo dia chega ali, 2 períodos. Mesma coisa todo dia, 2 períodos, 2 períodos, 2 períodos. Chega uma hora que tu tranquiliza tua mente e entende que o processo é esse mesmo, tem que seguir com calma. E quando eu saí do Santos jogando, fui lá na Juventus e falei, pô, vou jogar, vou arrebentar. E não é bem assim. Lá quando você chega na Europa, você tem que ter muita paciência. Garoto novo na Europa sofre. Tem que entender que tem que esperar o momento certo chegar. Pois como é que eu ia jogar com o Morata, com o Cristiano Ronaldo? Foda. Então eu tive que ter paciência, pés no chão e esperei meu momento chegar. Aí você vê hoje, Legal. rola muito assim, com rede social, principalmente, né? O imediatismo de, putz, chegou um jovem promissor na Europa, se não joga 1, 2 jogos, a galera já começa a cair matando, cara. Vê o Vini Júnior, por exemplo, né? Chega lá no Real Madrid, tá uma porrada de todo mundo, depois vira o melhor do mundo. Então é legal isso, né? Tem que ter paciência, né, cara? E o garoto jovem acaba pegando pilha, né, com esses comentários. Pô, não tá jogando e tal, o cara acaba ficando emburrecido. Pega pilha, chega assim, Pega, né? com certeza. O cara sai daqui, vai pra lá, pô, vou jogar. Chega lá, 5 jogos no banco, nem entra. O cara fica louco, irmão. E uma pergunta que todo mundo deve fazer pra você, só que não tem como não fazer essa pergunta, né? Como é o Cristiano Ronaldo, cara? Como foi jogar com ele? O que você aprendeu com ele? É um cara gente boa no dia a dia? Não, pô, Cristiano Ronaldo, irmão. Todo mundo deve te perguntar isso, não é? Fala aí. sentindo vovô aqui. Não, porra, irmão. Videogame aqui, Cristiano Ronaldo, tá louco. E aqui eu pergunto pra ela, fala aí, quantas vezes eu já te perguntei, pô, como era jogar com o Ronaldo, como era jogar com o Ronaldinho. Por algum momento eu fiquei olhando pra cara dele e falei, o que ele vai perguntar? Vou ficar quieto pra ver o que ele vai perguntar na sequência, tá ligado? Eu tô errado, Tô você não me quer- sentindo um tiozinho aqui. Vai ter que saber, pô. Não. Como que é jogar com o Cristiano Ronaldo? Irmão, um cara diferente. Tudo que vocês veem de treinamento, de disciplina, é igual. O cara é fora da curva. É isso mesmo, assim, o cara treina dobrado, treina... Eu sempre cheguei cedo no clube. Chegava Sim. 1 hora, sempre cedo ali, porque a multa lá é violenta, hein? Irmão, É mesmo? é um tal de 50 mil euros. É, o bagulho é louco. Sério? Por causa de Chega. atraso de treino, essas Quê? paradas? 1 minuto os caras já... Andiamo. Sério? Aí pagava multa, mas eu nunca paguei multa. Já peguei sinal vermelho pra não pagar multa. Tá certo, pô. E ele sempre tava lá, tipo, 2 horas antes. Chegava e já tava na academia pedalando. Eu falei, Loucura. que sozinho, irmão. Sozinho, o Cristiano Ronaldo já ganhou tudo. Treinando desse jeito, eu não vou treinar. Aí eu... Sem Oi. falar nada, né? Sem falar nada, você já fala, mano, se o cara que ganhou tudo tá nessa batida... E os próprios jogadores, tipo, o Chiesa, o Vlahovic, os caras olhavam pra ele assim, tipo... Com um olhar de admiração, né? O cara é Exato. diferente, velho. E gente boa também, é um cara no dia a dia, assim, tranquilão? Eu dei sorte desses 2 meses que ele acabou me acolhendo. Tipo, Ah, é? treino de Pô. finalização ele me chamava, na hora de almoçar ele me chamava. Cara, Que legal, tá sem amigo. Eu acho que tem a ver, achismo, acho que tem a ver ele ter ido também ele ter saído de Portugal, né, da terra natal, ter ido pra Inglaterra, um clima completamente diferente, apesar de todo mundo tá todo ali na Europa, mas você muda o idioma, pode ser que ele também tenha sido acolhido por alguém, sim. e ele logo Sim. na sequência, porque ele já era muito experiente quando ele tá na Juventus, então provavelmente quando ele vê um garoto chegando, ele deve falar, poxa, também vou acolher porque eu sei, de repente, da dificuldade, né? Porque, pô, você ser acolhido por um Cristiano Ronaldo, tô falando no campo, não, tô falando nesse ambiente do dia a dia, que pra mim é o mais importante, o ambiente do dia a dia, do que o campo. Claro. Sim. O campo, uma hora ou outra, ele vai te dar a resposta. Irmão, demorei um ano pra me soltar lá na Juventus. Tu acredita? ano? 1 ano. Eu comia com a boca quase fechada aqui com uma vergonha. Chega lá, Cristiano Ronaldo. Mesmo você já se comunicando, porque você falou que tinha estudado italiano, né? Eu não falava muito bem, mas eu já entendi um pouco. Só que aí, muito cara famoso, Travado. medalhão, e eu... Travado. Pô, Demorou 1 ano, irmão, pra me soltar, dar risada e tal. Pô, cara, mas com
com 20 anos? Você tem o quê? 21? Eu fui com 19 pra lá. 19 Aí, anos, tá mano. louco. Tá louco. Como é que chega lá arroz de festa? Não tem como. E você não tem noção. O Cristiano Ronaldo, pra nossa geração, assim, ele, Messi, Neymar, são os caras que tá louco, cara. É outro nível, assim, de idolatria, né? Porra, daí Eu você ficava idolatra um cara. admirando um nível hard mesmo. É, tá louco. Você ficou um ano de boa. Só na minha, irmão. Tinha bobinho, os caras nem falavam, já ia marcar. Sério, pô. Porque sempre para os mais novos, né? A galera ia chegando assim no bobinho, eu já ia. Explica pra ele que ele não Dá uma segurada aí dele. Não, é que é engraçado isso, porque pergunta pra ele também. Eu trabalhei no Portal de São Paulo ali, da que eu hora, postava, mano. era apresentador, tudo antes. Aí eu chego no Jogo Aberto que, pô, sempre olhei pro Denilson. Porra, ídolo, Denilson Show. Eu era travado também, irmão, você lembra? Travado do lado dele. Mostra pro Caio, Jorge, como é que você sentava na cadeira quando você chegou lá. Não, eu ficava assim, ficava apavorado, segurando na cadeira assim. Aí ele me dava as dicas, né? Só que eu demorei, foi o quê? Foi um ano até me sol. Não, é por aí, Chegou né? Até me sentando soltar assim na né? cadeira. Eu ficava todo desesperado, assim. Falava, cara. mano, postura aí, tio, postura. Imagina esse Você traíra. você tá ao vivo, irmão, postura. Você já viu aqui a trairagem? Imagina a trairagem desse cara aqui falando pra mim todo dia lá um monte de coisa. Aqui, ó, essa foto aqui legal. Essa, tá louco. Você tem até uma tatuagem do Cristiano Ronaldo, não tem? Nesse dia aí eu tatuei. Eu fiz uma tatuagem, que Aí, ó. uma frase que ele me falou, irmão. Qual que é a frase? Tava lá no banco, eu tava puto que não tava jogando. Aí ele, ó, calma. Da preparação surge oportunidade. Continua treinando. Aí Legal. eu fiz uma tatuagem aqui, Da preparação, surge oportunidade. essa que você tatuou. Legal. Pô. Isso é animal, tá louco, é animal. Ah, que imagem foda, mano. Foi contra o Udinese esse jogo aí. Ele fez o gol, mas tava impedido. Puta, que imagem, porra, marcante pra você, hein, irmão. Não, E, tipo assim, quando ele faz gol, ele tira a camisa e tal, comemora com os caras que tava jogando. Aí você falou, nossa, que abdômen. Falou, nu. Aí os caras assim Peitoral. do banco chegam e tem tipo muito cara, só que ele vem na minha direção assim e me abraça e eu fico, Não, isso será é que alguém legal, tirou né? uma foto? Porque muita gente tem a visão do Cristiano Ronaldo de que, pô, é um cara mala. O cara aí, ó, chegou. Ele, não, Nada, pô. ele querendo ou não precisava te acolher, né? O cara já é Cristiano Ronaldo e tal, aí acolheu legal pra caramba. Quanto cara. tempo tinha já de Juventus, você, nessa imagem aí? Cara, tinha Mais ou menos? acho que Porque você vê que tem um, com todo respeito, tá? Tem uma admiração e um carinho, um cuidado Cara, acho que eu tinha uns, do Cristiano Ronaldo com você, sabe? acho que uns 3 meses. É, porque, assim, a imagem, ela fala, né, algumas coisas, na minha opinião, né? Até por experiência. Aí mostra um carinho com você. Um garoto que tá chegando, futebol europeu, tudo novo, né? E eu sendo o cara, aí tem um peso essa foto aí, tá? Não sei se alguém já te falou isso, vendo essa imagem. Tem um cuidado aí com você. Eu já fiz quadro, já fiz papel de parede com essa foto, tudo que você imagina. Mas pensa nisso, cara, porque você chegar num lugar, eu vou falar até com propriedade, você chegar num lugar completamente diferente do que você já viveu. Porque quando eu vou pra Espanha, por exemplo, eu chego na Espanha, só tinha eu de brasileiro no Betis. Então eu tive que me esforçar ainda mais pra poder falar, me identificar com os caras e tudo mais. Tinha brasileiros na Juventus quando você chegou? Cara, quando eu cheguei tinha o Danilo, o Alexandro Ah, e o Arthur. Os dois, o Alexandre e o Danilo me ajudou muito. Jura? Legal. Tirar minha timidez assim, Sim. tipo, o meu medo de fazer as coisas. Eu não fazia nada no clube, eu ficava com medo de fazer qualquer coisa. porque eu acho que é importante você ter esse apoio. A principal estrela do time, pô, te abraçou. Esse período de Juventus que você falou se machucou com 5 meses, você estava ainda num período de adaptação, né? Você estava entendendo ainda como é que era estar lá, né? Tava sonhando, irmão. A ficha demorou pra cair, velho. Demorou mesmo. Tava treinando de boa. Tava sonhando, ó, que da hora. Legal, porra. Tava treinando de boa. E aí o Alegre falou, ó, você não tá jogando muito? Desce amanhã, faz uma partida com o Sub-23. E no outro jogo eu vou te dar uns 20 minutos. Ô, Aí louco. eu tava só treinando, eu falei, não, beleza. Desci pra jogar, 15 minutos de jogo. Acho que eu joelho, irmão. 15 minutos de jogo no Sub-23. Acho que eu joelho. Eu falei, caraca, não é possível. Na hora você já viu que lascou. Tinha dado Não, ruim. tipo, quando eu caí assim, ó, até então... Sozinho, jogando assim sozinho? Ou teve alguma pancada, alguma Não, o coisa? zagueiro me puxou assim e... Apoiou mal? Apoiei mal e já era. Eu caí no chão achando que tinha sido, tipo, escutei um barulho muito forte. Achei que ele tava me marcando, achei que tinha tomado um chute, né? E aí quando eu caio no chão, que olho pro meu joelho, minha patela tá aqui na coxa. Quando eu olhei, eu falei, cara, não é possível, velho. Aí começou a doer, irmão. Comecei a chorar, fiquei querendo desmaiar. Aí chega a ambulância, tudo, e quando eu vejo, eu já tô dentro do hospital já. Doideira. Apagou. Ah, foi O doutor me deu um remédio muito forte lá pra
pra me acalmar, que eu tava muito nervoso. O que você teve no joelho? Tive a ruptura do tendão patelar, igual a do Ronaldo. Ah. A patela, viu? 100%. Caraca, irmão. É, todo mundo acha que foi cruzado. Eu queria que fosse cruzado, não foi? Era minha dúvida até. Caraca, Cruzado é velho. 7 meses, Como Deus hoje é 6 bom, meses. irmão. Você ficou quanto tempo parado? Fiquei 1 ano e 5. Tá jogando do jeito que tá jogando. Irmão, Coisa 1 ano e linda, 5 mano. meses. O Parado? doutor da Juve, durante o processo, eu fiquei sabendo depois, tá? Pelos brasileiros, Alexandre Danilo. Me falaram aqui no Brasil já. Lá, o doutor chegou na gente quando se operou e falou, ó, ele já não joga mais futebol, acabou a carreira dele. Mentira. Só que eles me falaram, ficaram escondendo isso. Eu também não teria falado E aí, não. quando deu 1 ano de cirurgia, o Danilo, assim, meio que me contou isso aí. Eu fiquei em choque, né? Eu falei, cara, Mas com 1 ano de cirurgia, você já tava já... não tava legal ainda não, velho. Tava com muita dor ainda, muita dor. Tanto que minha estreia, depois que eu machuquei o joelho, foi com 1 ano e 6 meses. Tá louco, pensa, pô, São momentos, quando a gente conversou, às vezes, através do Instagram ali, uma mensagem aqui, uma mensagem ali e tal. Ah, vou te levar uma camisa aí, legal e tal, tal, tal. Esses momentos, agora te conhecendo pessoalmente, e a gente vê uma postura de um jogador que parece ter mais idade, vem muito mais desse momento que você passou do que propriamente quando você estava jogando bola saudável. Porque é nesses momentos, tô tendo um coach motivacional, parece, isso, né? tá demais, Mas né? é que É verdade, cara. mas é que a gente passa, eu passei por isso, assim, então, nesse 1 ano e meio, você ficou, né, se recuperando Sim. para voltar, são nesses momentos que o cara começa a refletir e falar, né, é isso que eu quero, não quero, como é que vai ser, entra todas as dúvidas na cabeça, e eu fico me imaginando e me vendo, porque eu fiquei 8 meses na primeira cirurgia que eu fiz no meu joelho, no meu caso foi raspagem de cartilagem. Fiz também. Então, nessa primeira eu Fiz no outro lado. fiquei 8 meses pra voltar. E aí passei por todos esses questionamentos, assim. E aí quando eu voltei a jogar, eu falei... A minha mentalidade era diferente. O meu comprometimento com a profissão, ela era diferente. Onde você fala, o Cristiano Ronaldo chegava 2 horas pra treinar. Quando você se recupera, você em algum momento mudou esse teu comprometimento com a tua profissão hoje? Totalmente. Você falou, você já respondeu o que eu iria falar. Esse tempo que eu machuquei, eu me torno uma outra pessoa, um outro ser humano. Hoje em dia, antes eu reclamava muito, assim, sabe? Tipo, tô cansado. E quando eu tava lesionado, eu só queria estar treinando, queria estar indo pra viagem. Então, hoje quando eu tô com alguma dor, alguma coisa, eu lembro do meu passado, que foi bem conturbado com a lesão e só tenho que agradecer mesmo. E no que você se apegou assim quando você estava machucado pra ter força? Porque, pô, cara, é 1 ano e meio parado, né, cara? É muito tempo parado. O que você se apegou? Como que era a sua rotina, assim? Então, eu gosto muito de animal e quando eu, tipo, ficava vendo negócio de cavalo, essas coisas, eu me sentia em paz, tranquilo, pra esquecer os problemas. Aí, ó, É, isso mesmo. É bom, hein? Eu tô demais. E aí me fazia, tipo... Tá no seu auge, Denilson, tá demais. Eu tô bem. E aí eu esquecia meio que os problemas, sabe? Quando eu ficava vendo essa vibe É assim. mesmo? É. Olha que legal. Tipo, o leão... Assim também, ó. Eu juro por Deus que eu esperava qualquer coisa menos isso. Eu achei Sério, legal, pô? cara. A rotina de recuperação na Europa, que você ficou durante 1 ano e pouquinho, como é que era essa rotina? Manhã, tarde e noite? 3 períodos, irmão, praticamente. 3 períodos. Eu tinha um fisioterapeuta, e aí eu acordava de manhã, fazia com ele, ia pro clube, aí almoçava lá, retornava e o segundo período, e de noite também. Então era tipo 3 sessões de gelo, fazia fortalecimento, liberação. Mas foram... Pensando num período punk. Tá louco, irmão, o tá período louco. da Dá pra Todo dia eu imaginação. não aguentava mais ver ele, irmão. Todo dia a mesma coisa, mas ele tava... Ao mesmo tempo, eram tudo teus fisioterapeutas italianos? Ou você levou Não, tinha uma levado equipe um daqui? brasileiro pra lá. É porque esse período assim você acaba também se tornando muito amigo do fisioterapeuta, né? Ou da equipe que cuida de você ali, Sim. porque você fica muito mais tempo com os caras do que propriamente em casa. Exatamente, acaba virando Esse relacionamento, né? um irmão praticamente ali, né? Todo dia convivendo, sabendo da dor que o cara tá. E é o cara que pode ser salvado, tu acaba se apegando muito aí. A gente vai fazer a nossa parceira Melita, que tá aqui com a gente já no podcast já há um tempo. E já vou deixar uma pergunta, você vai pensando aí, desse período que você teve lá, de aprendizado com os treinadores que você teve. Você teve um treinador ao longo desse período. Vai pensando aí pra você responder pra gente. A Melita Sgarbi, que é a nossa parceira aqui no podcast, desperta justamente o que a gente está fazendo aqui, que é essa resenha descontraída, essa resenha bacana, para você que acompanha o podcast, sempre com um cafezinho,
que desperta essa paixão, né? De tomar um cafezinho, Aqui, trocar ó, uma tô ideia. aqui, ó, Dená. Bom demais, hein? Companheiro aqui. É a Chica, o Davi adora essa Chica, meu filho Davi. A Melita que disponibilizou cupom, desconto, é isso mesmo, Garbi? É, Dená, ó, tem o cupom de desconto Melita Show. Você tá com moral, hein? Melita Show. Difícil chegar nesse nome, hein? Não, Melita Show, você tá com moral, hein, cara? Vou te Que falar, isso, viu? irmão. E ó, esse cupom é pra vocês se abastecerem de cafés e acessórios. Adivinha? 10%, irmão, de desconto. Ó, obrigado, viu? Me agradeça depois, né? Porque eram só 5%. Ó, em todo Aí site... trocando aquela ideia, né, Sgarbi? Aí é bom demais, hein? Mais 5, mais 5, aí 5 mais 5, Sgarbi. Não, e tem mais notícia boa. Tem 10 por 5 mais 5, né? Matemática aí, bom dia pro Denilson. 10% em todo o site e frete grátis acima de R$250, acredita? Bom demais, Acompanhe hein, as Dená? resenhas aí aqui no podcast com o Melita, tomando aquele cafezinho fresco. Eu que sou apaixonado por café, Eu então também. assim, uma grata parceira aqui no podcast Denilson Show. Não só tomo o meu cafezinho Melita aqui no podcast, mas no meu dia a dia também. O nosso convidado com certeza também, porque a Europa desperta essa vontade de tomar café, que pensa num lugar que a galera gosta de tomar um não cafezinho. conheço, não joguei lá, não sei. A galera gosta de tomar um cafezinho. Uma vez eu sentei pra trocar ideia com o Cafu. O Cafu, a primeira coisa que ele falou assim, um café. E aí, meia hora de resenha, ele já tinha tomado uns 8. Eu falei assim, mano, não tá tomando muito café? Pô, Europa, velho, na Itália e tal, aprendi, não sei o que, tal. Então é uma grata parceira a Melita aqui no podcast Denilson Show, hoje com o João Pedro Sgarbi. Tamo junto. Valeu, Melita. Valeu, Dená. Obrigado, É Melita. nóis. O Caio, a Europa é muito isso, muito café, né? Café pra caramba. Não é? É. Você gosta de tomar café ou não? Um pouquinho só. Um pouquinho, né? Na Europa também tem esse costume, né? Eles tomam café e eles fumam muito também. Direto, Outra parada, na concentração lá na Itália, a tacinha de vinho, Sempre. né? Eles gostam muito. Ele fala que no Pós-jogo, almoço tudo é vinho, né, cara? É. Legal pra caramba. Primeira vez que eu fui concentrar, os caras botaram uma salada, né? Uma saladinha, aí o capitão foi lá, temperou a salada e todo mundo ficava pegando a salada. E aí o cara vem com uma garrafa de vinho, bota a garrafa de vinho na mesa, aí distribui a taça assim, tal, e eu quieto. Falei, mano, você tá tomando álcool, tá ligado? Na minha cabeça, né? Falei, você tá tomando um álcool um dia antes do jogo, mano? Que fita é essa, mano? Fiquei quietinho. Só tinha eu de brasileiro, tá ligado? Fiquei quieto. Aí os caras falaram, um pouquinho, Denilson. Eu falei, oi, um pouquinho. Aí eu falei, não, graças. Aí, pá, não tomei minha água, tal. E você vai aprendendo, vai vivendo, vai aprendendo. Cara, é cultura dos caras. Uma tacinha de vinho antes do jogo, na hora do almoço. Pô. Tacinha de... Você dava a voltinha no quarteirão? No dia do jogo? Não Tinha pode. essa parada de dar a voltinha no quarteirão? Tipo, recuperação só. Só o pós? É. Eu peguei uma fase de todo dia de jogo, acordar, porque era obrigatório meio que fazer as refeições, todas as refeições, até o jogo. Então o café da manhã era essencial. Então a gente acordava pra tomar, era obrigado. É igualzinho aqui no Brasil, o almoço meio-dia, acordava 10 pra meio-dia. Tem essas Só culturas descia aí, né? pra almoçar. Você pegou essa parada aqui também no Brasil, né? Você, já tem meio que uma obrigação de tomar o café da manhã no dia do jogo. A gente treina no dia do jogo, irmão. Treinador português gosta dessas coisas. É mesmo? Ah, tá. Oi! A gente Pô. treina, irmão. Tem uns caras que não gostam, mas a gente já acostuma. Mas e lá na Europa você fazia isso ou não? Fazia. Ah, então você tá em casa. Então você No tá em início casa. eu ficava por quê? reclamando. Falei, pô, dia do jogo os caras querem... Aqui? Lá. Lá, quando você chegou lá? Dia do jogo os caras querem treinar, irmão. Não é possível. Eu Na minha vez. Não, eu fiquei surpreso também com essa parada de chegar lá uma vez. Várias vezes, né? Mas a primeira a gente foi só pra fazer treino de bola parada. No dia do jogo, treino de bola parada. Eu falei, puta, o treinador tá de sacanagem. Já acordou a gente pra ficar Bola batendo parada. escanteio, fazendo falta Frio lateral. do caramba. Sendo aquela preguiça, né, Denilson? Cara, mas é tipo no dia do jogo. Não, sim, imagina. Mas o lance de cara, preguiça. o lance de acordar e tomar o café, beleza. Mas quando eles falaram, pô, vou treinar, automaticamente você fala, mano, eu vou treinar pra quê o dia do jogo, mano? Não, imagina. Eu vou cansar. Mas chegamos, era só bola parada, assim, ficava treinando bola parada. Então você viveu essa parada lá também. Não lá, né? Aqui também eu tô vivendo. Agora você vem. Mas aqui você já nem reclama, porque você já Não, tá eu tô acostumado. Treinador europeu, gosta dessas coisas. E aí, assim que ele chega, o Jardim chega, ele, ó, vai ter treino de manhã, amanhã. Dia do jogo, aí os caras, como assim, treino? E não é essa bola parada não, ele gosta de fazer uma saída de bola, uma pressão. Pô. Ah, que da hora. É. Ó, eu vou falar isso mais pra frente. O treinador que você pegou lá na Itália, como é que foi esse aprendizado nesse período que você teve lá? Cara, foi o Alegre o primeiro. Porque ele nunca ficava triste, né? Tinha certeza que ia fazer essa, sabia? Eu não sei porquê, mas eu tinha certeza que ele ia falar isso. Certeza absoluta, mano.
Quando eu chego lá na Itália, o Denilson, eu tinha um costume de vir buscar muita bola no pé, tipo, ir lá no meio campo e tal. Só que ele falou pra mim, o Alegre, como é que você vai fazer gol se você tá indo lá atrás buscar a bola? Os caras que tem que estar lá atrás é os meio campo que vai fazer a bola chegar em você, então fica mais posicionado aqui, movimenta mais por aqui. E aí eu aprendi um pouco, dar mais profundidade no jogo. O professor Alegre foi muito importante pra mim. Pô, legal. E depois que você recupera de lesão, tudo, graças a Deus, voltou a jogar bola e bem, né, em alto nível. Só que aí você foi transferido pro Frosinone que fala. Frosinone? Frosinone. Frosinone. Como foi esse processo também? Porque, putz, depois de lesão, aí querendo ir numa Juve, aí pra um clube de menor expressão. De início Uma Juve. Juve, não, dá uma segurada. Esse moleque. Tô aprendendo com você, né, irmão? Tô aqui, ó. Tá do lado demais, de Denilson Show tem que aumentar o nível Chico aqui, vai né? cair desse jeito, hein? Valeu, Chico, se liga, hein? Com todo respeito ao Frosinone, mas de início eu fiquei meio tipo, Imagino. caraca, tô na Juventus, vou jogar um time que acabou de subir a Série B, velho. Vou começar a falar um monte de coisa lá no Brasil. Só que aí foi meio que casado, porque eu tava com muitas dores ainda. E eu precisava voltar a treinar, a ter contato com o grupo, assim. Lá na Juventus eu não ia conseguir, porque os caras Champions League e vivia disputando competição grande e não tinha tempo de me treinar. Aí eles falaram, ó, qualquer coisa que você sentir, você retorna pra cá, eu te trato aqui na Juventus e você volta. Então acabou que foi uma coisa casada que acabou me ajudando também. Mas isso, assim, de te convencer, querendo ou não, a ir pra lá, foi uma conversa sua com o empresário, com família, ou não? Foi mais o clube? Foi um geral, foi mais o clube com o meu empresário, comigo, assim, de início, como eu falei, não queria ir muito, Sim. mas depois entendi que precisava desse passinho pra trás pra retornar a jogar. Legal. A tua vida no dia a dia lá, como é que era? Tranquilo? Se adaptou bem a essa rotina diária de Itália? Não, Porque o campo, como eu falei aqui quase agora, o campo, cara, uma hora as coisas iam acontecer. Mas como é que era a tua rotina, assim, diária lá? Então, Denise, eu sempre treinei, eu sempre fui um cara que gostei muito de treinar antes do jogo, antes do treino ali, durante a semana, preparação, tipo, alguma coisa da musculatura que tá precisando. Sim. E depois da lesão, então, que eu treino horrores. Então, eu acordava de manhã, e aí quando o treino era tarde, eu me preparava com físico, fazia, tipo, um trabalho de fortalecimento, a parte ali no joelho e tal. Ia pro CT, aí treinava, depois do treino eu retornava, fazia mais uma liberação e terminava com recovery. Então sempre eu tava fazendo alguma coisa, sempre ativo pra não dar brecha. Legal. Restaurantes, você chegou a conhecer alguma coisa da cultura italiana lá? Ou não? Final de semana eu ia muito pra restaurante, mas tipo, assim que eu cheguei lá na Juve, aí pra almoçar com os jogadores, Alguma quebrada vem lá. Lógico. Lá vem. Você tem que ter uma quebrada, tem que ter, pai. Lá na Itália, pra quem não sabe, eles comem o primo, o segundo e o terceiro prato, né? Calma aí, o primo. É. Tá. Primeiro prato, segundo e terceiro. Que é tipo salada, aí vem tipo macarrão e por último um frango, uma carne. Uhum. E eu, aqui no Brasil, Pô, arroz, feijão, carne. É bolo louco, é isso aí. E aí os caras tudo fino aqui, de boa, aí eu me servi, aí já começaram a olhar, né? O arroz, batata de forno, salada, feijão, carne. Aí começaram a olhar pra mim, falei, que moleque maluco, mano. Que louco. Aí eu falei pro Dani, por que os caras estão me olhando assim, velho? Sério, os caras ficavam olhando. Os caras não falavam nada pros seus brasileiros. Os caras só calados e comendo bonitinho também. Três traíram, todo não falaram nada. 3, eu com um. Aí eu falei, pratão. sério, pô. Aí o Pão de pedreiro. Danilo falou, irmão, aqui eles comem o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu falei, como assim? Ele é salada, macarrão e a carne. Aí, pô, mas eu não gosto disso não, vou comer o meu prato mesmo aqui. Aí fazia uma mistureba, os caras ficavam tudo loucos lá. Você falou uma coisa. Como que você analisa o teu estilo, style, roupa e tal aqui no Brasil? Que isso, hein, Denilson? Você tá aqui? Tô demais. E aí quando você vai para um país que exala moda e tal. E aí, assim, eu tô falando porque eu vivi uma experiência também de Espanha, que eu saí daqui me vestindo de uma forma, eu cheguei lá no dia a dia, comecei a ver os companheiros e tal, falei, opa, peraí, eu tô errando. Como foi? Você teve alguma situação parecida ou não? Cheguei lá perdido, na verdade. Irmão, não tinha esse estilo lá, não. Cheguei lá, os caras tudo bem vestidos, os caras iam treinar de terno, de blazer, os negócios. O Ben Hades, que tá nos Estados Unidos, ia treinar de blazer, pô, de terno. Eu falei, que isso, irmão? Eu comecei de chinelo, eu falei que ninguém tava indo de chinelo. Aí eu falei, tem alguma coisa errada aqui, irmão. Mas cara, aqui não usa chinelo não, só tênis e tal. Calça jeans, as paradas mais.
Tá louco, isso deve ser, pô. Porque Aqui no Brasil tu vai de chinelo, vai tranquilo, bermudinha, boné. Lá os caras tudo... Lá os caras vão na Vou back. te contar uma resenha rapidinho, mas antes a gente vai falar da nossa nova parceira aqui no nosso podcast, iFood. Pensa num app, num aplicativo que eu e minha família usamos muito lá em casa. Então é o seguinte, tá querendo fazer dinheiro, o iFood é o app que mais faz entregas no Brasil. Quem quer mesmo ganhar ou faz-me rir um dinheirinho, vai pra pista, Sgarbi, com o iFood, moleque. Dená, você falou disso, e você sabia que o iFood é o único que faz 120 milhões de entregas no mês? 120 milhões? Irmão, 120 milhões no mês. iFood, Irmão. aí. É coisa, hein? Ajuda nós, hein, iFood. Ó, é botar a bag nas costas e ver o trampo chamando no celular. É gol atrás de gol, irmão. Você conhece gol aí, tá ligado? Gol atrás de gol. E sabe o melhor? Cai dinheiro na conta toda semana, Dená. Toda semana. Não tem esse papo de esperar o mês fechar, nada disso. Coisa é linda. trampo, entrega dinheiro, papum, rapidinho ali. E é o seguinte, fez o cadastro? Não, é rapidinho, papai. Em alguns minutos do teu celular. Pega o teu celular, faz o cadastro ali rapidinho e já tá pronto. Entra em campo e bora fazer gols, né, pai? Que era o meu forte. O pai guardava gol toda a semana. Então, meu parceiro, se tem uma bike, uma motinho, um carro à tua disposição, já era. Escaneia o QR Code que aparece... Ah lá, cadê o QR Code? Isso aí, ó. Aparece o QR Code aí na sua tela. Baixa o app do iFood para entregadores. E já era. Bora pra cima, ganhe mais com o app que mais toca no Brasil. Que QR isso. Code tá na tela, ó. Começa a entregar pelo app que mais entrega no Brasil. 120 milhões de entregas por mês. 120 milhões no mês, hein? Caraca, Uia. na moral, iFood. Gol atrás de gol, hein, iFood? Cê Bom tá demais, louco, pai. Eu tô dentro desses 120 milhões, meu pai. A gente Eu usa também tô, bastante. É isso aí. Quer uma aguinha? Tá com sede, pai? Molhar o bico, pai? A entrega do iFood, moleque. Aí, que isso, hein, moleque? Já. Nem combinamos, hein, irmão? Que da hora, hein? Deu certinho. A história que eu ia contar, eu chego é rapidinho, tá? Convidado é você, mas, mano, eu chego lá na Espanha, também com estilo, mano. Camisetinha regata, bermudinha, Sevilha, um sol do caramba, e assim. Aí eu chego lá, os caras na estica, bem arrumados. Eu falei, mano, mau calor, né, mano? O cara de terno, mau calor, mano, o cara de calça jeans, mau calor, não sei o quê. Aí eu fui aprendendo, os caras falando, não, mano, porque é diferente da climatização no Brasil. Às vezes você fala, você olha no aplicativo lá, aparece, amanhã é chuva, frio e chuva. Você olha lá, pô, sei lá, 18 graus. Pô, aí você acorda no dia seguinte aqui no Brasil, mau sol, mano. Lá não, né, mano? Lá, tipo, mano, Chuva frio é chuva, frio e... Tô errado? Não, isso E aí eu falei, mano, aí eu chegava, os caras falavam, não, Denis, que aqui é o seguinte, esse terno aqui, mano, o tecido desse terno aqui é pra essa temperatura, mano, é pra esse clima. Clima de inverno, clima não sei o quê, clima pra lá, clima pra cá. Eu falei, beleza. Aí, pô, 8 anos de Europa, né, mano, virei um estiloso, aprendi e tal. Só que com 2 anos eu venho pro Flamengo, mano. Então eu venho pro Flamengo e falo, mano, vou manter o estilo que eu mantinha lá, né, mano? Ia pro treino na estica, mesma pai. pegada. Na mesma pegada, estilo. E os caras me olhando. Aí chegava o Edilson Capetinha todo. Irmão, aí chegava o vídeo, os capetinhos de bolezinho pra trás, camisetinha, chinelo de dedo no Rio. Aí, mano, com 10 dias os caras... Mano, duvido você ficar vindo assim um mês aqui no Rio. Treinar assim um mês. Falei, tá bom, mano. Irmão, 15 dias eu já tava de regata, irmão. Regata, bermuda e chinelo. Pelo amor... Você tava indo como? De blazer? Não, eu lá? tava indo, mano, na estica. Eu ia na loja e falava, mano, que é verão. Então, beleza, me dá uma roupinha aí bem arrumadinha, mas, pô, pro clima de verão. Só que os caras falaram, mano, esquece. Já era. Você não vai aguentar. Passando esse período de lesão, você é emprestado. Você jogou quantas partidas nessa temporada? Porque eu li que nessa mesma temporada o Frosinone cai pra Série B. É. Como é que foi esse período? Você conseguiu se recuperar bem? Então foi bem mais ou menos, né? Porque a ideia era essa, né? Tipo, te recuperar, né? A ideia era eu treinar com o grupo ali no dia a dia, voltar a ver como é que o meu joelho ia se sentir. E aí acabou que eu fiz 23 partidas, 3 gols e 2 assistências. Pô, mas 23 partidas. É. Que, porra, de 1 ano e meio sem jogar. Mas jogando de titular foi, se eu não me engano, foi 9, 10. Que pra quem tava parado 1 ano e meio já gostei, entendeu? Já foi meio que positivo. E aí chega um momento... Aí você volta pra Juventus ou não? Não, aí volto pra Juventus de férias. Sim. E depois já sou vendido pro Cruzeiro. Então, aí que a gente chega na fase boa, pai. Porque pelo que eu tô entendendo,
obviamente, você ficou muito tempo lá e você aprendeu uma cultura diferente, viu um futebol diferente. A gente fala muito dessa velocidade de jogo. Você entende dessa forma também? Que lá é um jogo mais dinâmico que aqui ou para você legal? Lá eu acho um jogo mais posicional, mais posicionado lá. Os caras respeitam mais a posição. Você não vê volante indo lá no ataque, eles ficam mais reservados. Então, aqui no Brasil é um futebol mais velocidade, mais técnica, individual. Legal isso que o Matheus Henrique joga com você, né? Lá no Cruzeiro, ele aqui falou a mesma coisa, né? Falou que dá diferença de jogar lá na Itália, jogar aqui. E aí, como que você recebe essa... O Matheus jogou no Sassuolo. Sassuolo. Matheus é gente boa pra caramba também, Demais, né? pô. É engraçado pra caramba. Como que você recebeu essa possível volta pro Brasil lá? Então, tava acabando o empréstimo no Frosinone e aí começaram a vir especulações aqui no Brasil, né? Aí bateram lá Inter, Olha. próprio Palmeiras também e o Cruzeiro por último. Só que aí o Cruzeiro ofereceu um projeto pra mim muito mais interessante, de visibilidade, de estar jogando e tal, e aí agradou mais também. E aí você já tava decidido a voltar pro Brasil, assim? Até então, não. Eu achei que ia ter mais uma... Eu tinha uma proposta pra ficar por lá, só que aí eu falei, pô, vou ficar sofrendo aqui, quero voltar a ser feliz, quero sentir o calor da torcida de novo, voltar a ser importante. E aí foi onde que eu tomei a decisão de vir pro Cruzeiro. Legal. Chegando no Cruzeiro, você volta, assim, olhando de longe, acompanhando assim, o teu desempenho, o teu trabalho, você volta a ser o Caio Jorge, né? Você volta a desfrutar do futebol, né? Porque, cara, você vai pra Itália, você machuca o joelho com 5 meses de Itália, fica 1 ano e pouco sem jogar, se recupera, faz um ano, apesar de ter jogado 22, 23 jogos, mas ainda você não se sentia o Caio Jorge de Santos, né? O Caio Jorge que surgiu no Santos, né? O Cruzeiro te devolveu isso? Totalmente, cara. Eu sou muito grato ao Cruzeiro lá na Europa. Depois da lesão também, não tava me sentindo confortável. Ficava um pouco triste, assim, por estar longe da minha família, por ter tudo que ter acontecido comigo. E aí eu comecei a ter um pensamento no Brasil com bons olhos, né? E hoje voltei a ser feliz, voltei a fazer gol, a jogar. E aqui Bem, por sinal. e hoje me sinto super importante dentro do clube. Legal. O Cruzeiro tem um projeto que conseguiu, até esse momento, montar um elenco muito qualificado, muitos jogadores bons. Eu gosto, por exemplo, do Fabrício Bruno, que ele estava jogando um dos melhores times do futebol brasileiro, salário, enfim, saúde financeira saudável, oscilando um pouco ali depois da ida do Léo Ortiz para o Flamengo, então de repente a decisão dele de ir para o Cruzeiro tenha sido também por causa desse espaço que ele deve ter perdido lá no Flamengo. Você vê o meio de campo do Cruzeiro, o meio de campo também, o Matheus Henrique, para mim, depois que ele voltar, eu acho que ele vai dar uma outra dinâmica pro meio de campo. Lucas Silva, que passou pelo futebol europeu. Tá voando, pô. Porra, hoje tá jogando super bem. Você que viveu na Europa também, hoje, dono da posição. Quando surge o comentário da ida do Gabigol pra lá, em algum momento você pensou que seria um pouco mais difícil essa disputa? Pô, fui bem nessa pergunta. Que? Você tá numa fase disso aqui Que falar. momento, hein? Tá ligado? Porque, mano, eu pensaria, mano, moiou. Tá ligado? Pô, porque o Gabigol tá aqui. A verdade é essa, o Gabigol tá aqui voando, tinha voado no Flamengo, ídolo pra muitos e tal. Pô, tô voltando da Europa agora, e os caras estão trazendo o Gabigol, mesma função. Chegou a pensar que seria uma parada mais difícil ou isso te motivou mais? Pelo contrário, como você falou, me motivou menos. motivou muito mais a querer jogar e querer ser titular. Mas eu também consigo jogar com ele. Hoje ele não tá jogando de centroavante. Hoje ele joga mais de... Por que será, né, que ele não tá jogando de centroavante? É pai. Hoje... Não, também ele não é aquele jogador com aquela explosão de antigamente. É um jogador que cadencia mais o jogo. Chega mais por trás ali na área. Então, hoje ele faz um papel de 10 ali, um falso 9 às vezes. E acaba que eu consigo jogar com ele também. Que vem fazendo bem, por sinal, né? A gente fica brincando, obviamente, mas eu acho que ele já tinha desenvolvido essa desenvoltura de jogar como um segundo atacante já no Flamengo. Porque ele teve a dúvida, lembra? Sim, contra o Pedro. O Dorival fez os dois jogarem juntos. Então o Gabigol também tem um mérito em se adaptar, de repente, numa outra função. Te deu uma assistência recentemente, né, Gabigol, também no... Foi? Foi, pô, contra o Vila Nova. Não, né? Baita passe. Você tá louco, pai. Recebeu o Pix. Ô, irmão, você tá louco ali eles... Ali não é pra qualquer um, não, irmão. Não, mas...
Entendeu? Sim, sim. O que esperar do Cruzeiro na temporada? Cara, a gente vem com muitos pés no chão, mas a gente sabe que a gente tem um time muito qualificado, com um professor que tem um padrão de jogo muito apurado e que realmente dá pra gente chegar por brigar pelo título. Né, ele é diferente mesmo, o Léo Jardim? Pô, é um cara que o currículo dele tá louco, irmão. É monstro. Ele é baita treinador mesmo, assim, no dia a dia é diferente. Como pessoa, assim, ele é um paizão, um pessoal do Olha, bem. legal. E como treinador, ele é bem rígido, assim, gosta das coisas bem determinadas. Então, tá fazendo com que nós jogadores conseguisse entender e correr por ele, entendeu? A Legal. situação do Pedrinho, que é o gestor. Como é que é a relação dele com o grupo? De pai pra filho. O Pedrinho nem parece que é o presidente, irmão. Chega lá, brinca com a gente, almoça, vai de regar. Padrasto do Dudu, né? Pai não, né? Padrasto. Porra, Denis. Que não. Mania. Não, Fala, foi boa, foi boa. Porra, vai de regata, palito ali, tá nem aí, irmão. Cara do bem, realmente é cruzeirense, só quer ajudar e tá fazendo que a gente possa formar um elenco muito forte. E como que foi pra vocês, assim, porque o Cruzeiro já tinha um time bom ano passado, não à toa, final sul-americana foi, né? Cara, esse momento assim, Cruzeiro esse ano resolveu pô, brincar de Master League ali, contratar todo mundo. Como foi pra vocês ali também a chegada de tanto cara? Porque dizem que, até você já falou isso, né, Denar, que quando chegam muitos caras assim de nome, pô, o momento assim do elenco pode ficar meio assim, só que não parece que aconteceu isso, né? O Cruzeiro Vaidade, agora né? Essa questão de de vaidade né? tudo, mas como que foi a chegada desses caras, assim, de jogadores tão experientes? Então, até então não tinha. No ano passado não tinha jogadores estrela assim, né? Tirando o Cássio, que já tem um Sim. currículo enorme. E aí começou a chegar Gabigol, Dudu. E aí veio Fagner. o Fagner. É, verdade. Aí o Eduardo que tava no Botafogo. Então acabou Isso que. é bom. É. E aí acabou que o grupo começou a ficar meio, pô, será que vai dar certo? Como é que vai ser com esses caras aqui? Legal. Só que eles entenderam o projeto. Você vê que os caras chegam cedo, treina, se dedica. Quem não joga tá apoiando. Quem joga entende o momento de quem tá de fora também. O trabalho do Léo Jardim do campo, ele é diferente mesmo? Que você citou ali rapidamente, falando dessa questão de treinar no dia do jogo. Não sei se tem outro treinador no Brasil que faça isso, tá? Mesmo o próprio Abel, o Paiva no Botafogo. Não sei se outro treinador estrangeiro tem, o Vojvoda, por exemplo. Não sei se outro treinador tem essa cultura de treinar no dia do jogo, cara. Eu acho difícil, eu acho que... né? Eu acho que é o único que faz esse trabalho, né? O Zubeldia? Treina no dia do jogo, procurar saber isso. Mas é diferente pro futebol brasileiro, difícil. né? Hoje em dia, se você fizesse em outro clube, os caras começam a reclamar, daqui a pouco derruba o treino. Aceitaram bem lá os jogadores do Cruzeiro em relação a isso? Primeira semana ficou, pô, acordar cedo e tal, Sim. mas depois é bom que realmente tira aquela nhaca do corpo, o cara fica já ativo e pronto pro jogo. Porque, ó, eu obviamente, eu diferente conheço aqui no vocês dois grandes jogadores, mas só que meu pensamento, olhando de fora, realmente, né, você chega no jogo mais ligado, assim, já aqueceu ali, entre aspas. É acho que você bacana, imagina, você fica o dia todo no hotel ali, dormiu lá, tá? Treinou, Sim. dormiu, no outro dia tem jogo. Aí você fica até 8 da noite sem fazer nada, né? Eu acho bacana. Aí o cara fica... Eu acho depois que eu voltei da Europa, né? Porque quando eu tava então no Brasil, eu não achava legal também, não. Eu também não mas gostava. quando eu voltei e aí entendi que lá na Europa é uma parada muito Acostuma, raiz disso, né? acostuma. Cultural e tal. Bacana essa parte do Léo. Vamos fazer KTO, que é a nossa Bora, patrocinadora mais, pra gente Que partindo isso, hein? pra nossa parte final do podcast. Podcast tranquilo, leve, descontraído, com um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Falando em time brasileiro, o Brasileirão está todo vapor. Então é hora de falar da Liga do Milhão KTO, né, Sgarbi? Estamos voando lá, viu, pai? Se você é o melhor palpiteiro do Brasil, é hora de você provar isso e ainda ter a chance de levar R$1 milhão pra casa, papai. 1.000.000, Sgarbi. Irmão, te falar que minha situação lá na Liga do Milhão, meus palpites no mês passado não estavam muito bons, mas esse mês aqui já melhorou. Não, mas é bacana a Liga do Milhão, você que é bom de palpite, pode pontuar na Liga do Milhão, e toda aposta de R$5 ou mais que você acerta, te dá pontos. As odds, né, Denilson, que você palpita lá, vitória de tal time com gol de tal pessoa. Vai te dando pontos ali na Liga do Milhão, e todo dia o maior pontuador leva R$1.000 em aposta grátis pra apostar na No The Coisa Odds. linda, KTO tá uma mãe também, hein, KTO? Meu Deus, hein? Mas o bicho pega mesmo é no ranking mensal, se liga só. Os 500 melhores dividem sim R$1.000 em apostas grátis e o melhor, os top 10 de cada mês, ainda garante vaga no evento final do ano, que provavelmente, que esse final do ano, que é a briga do R$1 milhão que eu tinha falado antes, que é a Liga do Milhão KTO que tá bombando. Então se você é um bom palpiteiro,
Entra no site da KTO, faz lá o seu cadastro, tudo muito transparente. E bora apostar e provar que você é o melhor palpiteiro do Brasil. Que lá em dezembro, no final do ano, vai ter uma festa. Você vai, Zé? É, lógico. Vou ver se você vai, que o pai é leve mais uma, embaixador vai. da parada. Que me leva umas festas que eu vou te falar, aí já me levou numa E aí a gente vai se ver no final do ano e vamos conhecer, obviamente, o maior palpiteiro ou o melhor palpiteiro do Brasil na Liga do Milhão KTO. KTO, cada jogo é único. O QR Code está na tela. Participe da Liga do Milhão KTO, que realmente está bombando. O pai tá com o rosto aí em todos os lugares, nos numa estádios, fase, aeroportos. O pai tá num momento, pai. Não sou artilheiro, mas nós estamos aí. Caio, temos aqui, pra gente ir terminando, porque você tem coisas pra fazer. Primeiro, obrigado mais uma vez, tá, mano? Puta, fiquei muito feliz quando você aceitou em participar aqui do nosso podcast. A gente tem um quadro aqui que é muito simples e você vai tirar de letra. Eu vou fazer uma pergunta, o Sgarbi vai fazer uma pergunta e assim consecutivamente. O quadro chama titular ou reserva. Então é coisa simples, pode ficar tranquilo. Um jogador em atividade que você escolheria para ser titular do seu time e um outro para ser banco de reserva. Caraca. É mole, porra. E Olha. tem que ser de agora ou de antes? Do passado? Um jogador em atividade. Atividade? Pode ser um jogador que você gosta, por exemplo, você citou aí Cristiano Ronaldo. Tá. Cristiano Ronaldo titular e eu posso ficar na reserva. Você é o reserva. Pô, Foi reserva do bem. Cristiano. Reserva Foi bem pra bem, caramba. foi bem. Foi bem, Não, Sgarbi. foi bem pra caramba. Sem puxar saco aqui desse cidadão aqui, ó. Um campeão do mundo pela seleção brasileira pra ser titular e um pra ser banco. Nem olha pra mim, tio. O pai aqui é outra fita, irmão. Denis Show titular. Vamos, time! E vou ter que ser... Um pra ser reserva. Aqui já foi campeão também? É. Caraca, difícil, hein, irmão. Caraca, deixa eu ver. Pode ser um cara pra ficar na resenha do Pode banco, ser. um cara na resenha também, né? Mole, pô. Mole. Mole, ó. Também Soprar. é. Pode soprar. Pode ser o Vampeta, resenha é Vampeta. boa. Mano, faz resenha. Agora, um jogador já aposentado. Pra ser titular e outro pra ser reserva. Caraca, esse... Pô, você falou de mim antes, você tá lá. Pai tá lá. Não, dá essa moral pra ele ficar marrento, dá essa moral pra ele não. Pai tá retirado. Já tá uma perna. Estamos deixando quicando pra ele também. Calma, pai. Titular pode ser o Ronaldinho Gaúcho Oh, bom. e o reserva pode ser o Kaká. Tô, legal, hein? Um país que você visitou que é titular na sua vida e um que é reserva. Que você visitou, não que você mora, no caso. Suíça, Pô. legal lá. E um pra ser reserva, um outro. dura que o Sgarbi deu dele. Um que você visitou, mano. É que você É, que, pô. Mas É que vai que fala Brasil, não. Queria um país diferente. Né? Tomou dura. país também? Um pra ser reserva. Um Um outro país legal pra ser ali. titular e é. um país pra ser reserva. Pode ser... Ah, o Brasil é titular, irmão. É, por isso que eu falei aí, viu, Danilo? Pode ser... A Espanha. Pô, legal. Pô, a Espanha é top. Porra, puta produção aí, que moleza, mano. Esse é legal Se também. sou eu, já ia rasgar já. Gênero musical, irmão. Aquele Gênero musical. Um pra ser titular e um reserva. Porra, titular, mole, pô. pai. Eu sei que você gosta de pagode, irmão, mas eu sou do trap, eu gosto de trapzinho. É mesmo? É. Nossa Matuei geração, ali, né, pai? o Nossa Will. geração, né? Aí, ó, pô. É mesmo? É. Putz, meu. E um pra ser reserva, Deixa um eu- outro ali. Funkzinho de reserva. O trap não é o rap? Não é a mesma coisa na nossa geração? A gente tá em outro momento, né? A gente tá em outro momento. Beleza, estamos em outro momento. Depois a gente mostra, Danilo. Estamos em outro momento. Vai, Sgarbi. Uma profissão que pode ser titular e a outra pra ser banco de reserva, se não fosse jogador. Se não fosse jogador, pode ser... Pô, surfista titular. Ah, é, bom. Surfista, pô, pega uma onda de vez em quando. É mesmo, tio? Aí, é nosso, cara, aí, ó, pô. Caraca, eu não sabia, velho. Sério? mano. Eu tô da querendo, Caraca, eu não sabia, eu tô querendo ir mano. amanhã no Fazenda lá, naquela piscina de onda Boa, lá lá. é legal, pô. Você curte pegar Eu uma curto, onda? cara. Caraca, velho. Esse jogador é diferente, hein? Da hora. Gosta Den- de bicho, de animal e sou gosta eclético, de... velho. Caraca, que da hora, não sabia. Dentista, reserva. Da hora, legal. Essa paixão começou pelo surf quando? Quando eu jogava no Santos. Ia com o Rodrigo pra praia, pô, tem umas fotos nossas aí, depois vocês puxam aí. Ó, que legal, legal, hein? É.
Ele Ah, que pega da mal. hora, mano. Não, eu já falei pra ele, quando você começar, se você começar a surfar, você não vai querer parar também, irmão. Não, mas Surfar é do tem, caralho. tem a ver com o tamanho de pé, essas paradas pra surfar ou não? Aí começou. É, 50... porque É um longboard, no caso. vamos fazer aqui a gerando musical, fiz, né, Sgar? Aí você fez a profissão. Tá, um filme, Filme? Porra. titular e reserva. Moleque, tem um que você vai rir, mas eu gosto, porque quando eu era pequeno era o Spirit, era de cavalo também. É, legal, bom. Qual que é Pois isso? é. É do cavalo. O Davizinho deve gostar. Tá. Do cavalo. É. Filme do cavalo. Pô, o reserva pode ser Pirata dos Caribe. Pirata dos Caribe. E aí agora, uma viagem que você fez, que foi naquela pegada titular, foi legal pra caramba. E uma que é melhor ficar na reserva, que você esperava mais, assim, um país que você conheceu, uma viagem que você fez que você não curtiu tanto. Cara, titular pode ser Sardenha, gostei de lá, no verão, praia top. Espanha, sabe? Não, é Não, na Itália. Itália, Foi mal, pô. viajei. Perdão, viajei. Sardenha é da hora. Não, viajei nessa daqui. Você não viu a primeira que ele deu aqui? A primeira a gente não vai tirar, a gente não vai cortar. Primeira a gente vai... E uma que foi, que Uma você reserva. esperava mais, um lugar lá que você esperava mais, assim, tem? Acho que Porto, Porto? É. Ah, legal. em Portugal. Caio, você vive um momento muito bom na tua carreira, agora com o Cruzeiro, um time muito bom, você tem jogado titular, tem feito gols. Quando você olha a seleção brasileira hoje, recentemente a gente teve convocação, teve chegada de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, como é que você se enxerga? Você se vê próximo pelo que você vem fazendo, de estar contando com a seleção, te motiva ainda mais a chegada de um novo treinador, de repente dar oportunidade para jogadores que ainda não chegaram na seleção principal? Como é que você enxerga isso? Com certeza, esse momento está me motivando cada vez mais a... Eu coloco também como objetivo, até anotei no início da temporada, algumas metas, e uma delas é ser convocado para a seleção principal. Tenho esse sonho aí desde pequeno, acho que todo jogador quer ser convocado para estar defendendo seu país ali. Você já teve esse momento lá, sabe como é que é diferente, como é bom ter a família reunida ali torcendo pela seleção, e isso é um sonho que é particular também, e eu tenho muita vontade de ser convocado. O meu papel aqui é como entrevistador, que é um exercício que eu já faço durante há muitos anos. No princípio eu tinha dificuldade, porque eu sempre estive sentado onde você está sentado. As pessoas sempre me entrevistaram, então parecia muito mais fácil responder do que perguntar. Então o meu trabalho hoje é perguntar, e normalmente eu presto atenção muito na resposta do convidado. Então quando você fala anotei, isso é uma rotina sua? Você sempre fez isso em anotar os teus objetivos? Comecei esse ano a ter esse hábito, e justamente porque, conversando com a minha psicóloga ali, ela falou, ó, escreve seus sonhos, suas metas para esse ano no papel, e aí um deles é ser convocado para a seleção brasileira, e um também é ser artilheiro do Brasileirão, que Tá no caminho, hein? tá próximo. Legal, Ele pô. deixou mais uma quicando, irmão. Eu faço ou você faz? Pode fazer. Questão da psicóloga. É. Hoje a gente fala muito da saúde mental do atleta. Nossa geração era uma questão de fragilidade quando um atleta se mostrava ou se emocionava numa entrevista ou falava de algum problema que ele estava enfrentando. O torcedor, nós da imprensa, no modo geral, olhava isso como uma fragilidade do atleta. Hoje está muito mais aflorado jogadores de alto rendimento, atletas olímpicos, falarem sobre a questão mental e emocional. Esse acompanhamento psicológico você já faz há muito tempo ou Não, recém? tem um ano e meio mais ou menos, eu acho que 2 anos. Antigamente eu não via como um ponto principal assim, mas hoje eu vejo que faz total diferença. Às vezes o jogador, ele é um cara que é muito solitário, muito calado, e acaba guardando aquela emoção pra dentro. E você chegar em casa e ter uma pessoa pra conversar, dialogar, é muito bom, consegue colocar sua raiva, sua emoção pra fora, e você se sente mais leve, né? Então, psicólogo eu super indico aí pros jogadores. Legal. Se ele soubesse a diferença que faz. Muito legal, hein? Pra você fez muita diferença? Você acha que esse momento tem relação com isso também, de estar bem de cabeça, tá... Me ajudou até a amadurecer também. Legal, O psicólogo mantém a cabeça sempre no lugar. Legal. Só 23 anos. Tá louco. Deixa eu fazer uma pergunta que eu fico curioso também quando fala de Cruzeiro. Galo e Cruzeiro, é negócio de louco assim mesmo, assim, bicho pega... Porque todo mundo fala que é um clássico à parte, assim, um negócio que
lá em BH, lá em Minas, o bicho pega. Pra você que tá jogando, você sente isso também antes de jogar esse jogo? O psicóloga falou o quê sobre isso? Na real, não palpita não, irmão. Não palpita? Então, é um clássico, assim, muito acirrado, né? Porque só tem... Tem o América também, mas normalmente quando Sim. chega nas decisões é o Cruzeiro e o Atlético. Então acaba que a cidade para, os restaurantes tudo cheio e quem perder aí fica um mês ali sendo martelado. Então, clássico lá tem que dar vida. No teu ponto de vista, os clubes que de repente podem lutar na parte de cima da tabela ali, que são os concorrentes de repente para um título brasileiro, conjunto com o Cruzeiro. Cara, pô. O Flamengo, o Palmeiras, o Red Bull esse ano tá muito forte. O Botafogo também, que já tem um elenco formado, uma equipe qualificada. E eu acredito também que o Bahia tem uma boa equipe. Boa. Eu tenho falado muito do Bahia, Não, o Bahia jeito tá, de treinar, né? Rogério O Bahia cria Ceni. muita oportunidade e faz poucos gols, cara. Às vezes perde gols onde o Bahia foi melhor e criou mais oportunidades, Verdade, mas acaba perdendo gols. Pra gente ir pra nossa parte final, a gente conversa com os torcedores na rua, no modo geral. Seja do Santos, seja do Cruzeiro, do Palmeiras e tal. Aliás, do Palmeiras, torcedor do Palmeiras, não sei o que vai falar de você, né? Porque, meu Deus do céu, pai. Que Bravo. fase, hein, pai? Fazendo um gol até de óculos escuro. Meu Deus, 4 que minutos momento. já acabou Que com o momento. Vamos ouvir o que os torcedores falaram sobre... O que eles pensam sobre você, irmão? Grande Denilson Show, prazer estar participando do seu programa e para falar do meu sobrinho, que tanto nos dá orgulho para a família, e dizer que você merece mais, cara. Você merece demais tudo que você está passando, por conta das suas lesões, por tudo, como você foi injustiçado, sentindo dor, jogando desde o Santos, e dizer, que avisar pro Denilson, seu pai foi jogador de futebol, mas diga a ele aí que você aprendeu mesmo me vendo jogar, viu? Quando levava você para as peladas, ficava lá me vendo jogar. Pegou muita coisa, aprendeu alguma coisinha e hoje está fazendo sucesso. Valeu, um abraço, beijo para todos. Fala pessoal, meu nome é Lucão, sou amigo do Caio há mais ou menos 8 anos, por aí. E falar dele eu sou um pouco suspeito porque, além de amigo, ele é uma inspiração para mim, é um cara que eu admiro muito. Sempre que a gente tem a oportunidade de estar junto, eu estou tentando absorver, eu também como centroavante, eu tento absorver o máximo de qualidades que ele tem a oferecer e estou sempre ajudando ele também, né? Nas férias a gente está sempre um ajudando o outro nos treinos e só quem está de perto, só quem vê os bastidores sabe que isso não é novidade nenhuma para o que ele está vivendo. A gente tinha certeza que ele ia fazer sucesso, ele ia conseguir colher, né, esses frutos que ele já vem plantando há bastante tempo, ao longo dos anos. E isso não é novidade nenhuma para a gente, né? Então, assim, só queria passar para deixar essa mensagem aí e deixar um abraço para ele e tamo junto. Faz o carro. Fala, Caião, passando aqui para te parabenizar por esse momento maravilhoso na tua carreira e expressar toda a minha felicidade quanto a esse momento, não só de vitória, mas também de muita superação. Você, aquele menino de ouro que passou por tudo que passou desde pequeno, desde todas as dificuldades financeiras, desde a sua infância, até agora com as lesões gravíssimas que você passou, né, nos últimos tempos, e tá aí. Nunca deixou que nada abalasse a sua fé e muito menos o caminho para o seu objetivo. Então, eu que sou testemunha disso, te acompanho desde muito moleque, de pequenininho. Estou aqui muito, muito, muito feliz mesmo e orgulhoso, expressando para você que não há felicidade maior em saber que a amarelinha, ela tá logo ali e já já você pega ela. Um abraço, um beijão, mamão. Explica aí pro Danny Show aí por que mamão. Um abraço e fica com Deus aí. Parabéns por esse momento maravilhoso. Fala Cajota, meu parceiro, fala Pivetão, tamo junto, Pimenta Biquinho. Irmão, passando aqui pra te mandar um grande abraço, dizer que eu tô muito feliz com o seu momento, feliz com a sua trajetória e saber também que eu participei um pouco, né, desse momento, dessa sua caminhada.
né? Vendo o quanto que eu pude conversar com você, te ajudar, dar assistência, ver você fazer gol, comemorar junto com você. Então, eu estou muito feliz pelo seu momento e em breve te ver com a camisa 9 da seleção principal, né? Até porque da seleção de base você já tem título. Então, é o que eu espero e torço muito por você. E só para relembrar um negócio aqui, fala pro Denilson onde é que você lavou o pé lá no Guarujá. Tamo junto, Pivetão. Pimenta, biquinho, alho e óleo. É nóis, daquele jeito. Então, ó o Breguinho, ó o ombrinho. Valeu! Que isso, cara. O Marinho é muito engraçado. Gente boa pra caramba. Essa do pé aí, eu tava no restaurante com ele na praia. A gente tava na praia, aí, pô, melou pé de areia e tal. Aí eu chego no banheiro, assim, o Marinho tá lavando o pé em cima do negócio que faz xixi lá, pô, como é que é o nome? O Mictório. cara. Não. Eu tenho esse vídeo aqui, eu vou te mostrar. Impossível. Sério, pô. E por que mamão? Também eu ia. Mas ele falou que você... Não, eu lavei o pé da pia, ele lavou o pé da pia. Então ele tá... Maria traíra. Maria, volta aí. Eu vou te mostrar. Fala que você Traíra. lavou o pé lá falou. Eu vou mostrar aqui o vídeo, ele vai ver. E mamão, que seu Irmão, amigo que eu dava muita mancada quando eu era mais, fazia besteira, aprontava na escola. E aí ele, pô, tu é um mamão mesmo. Ficar de onde, mamão? É. Legal. Que representa pra você essas pessoas que mandaram mensagem pra você, mano? Cara, são pessoas do bem ali que sabem do meu passado, do meu presente. E eu fiquei muito feliz em vê-los ali. Dando um pouco do testemunho assim positivo, né? Sou muito grato também por essas pessoas que estiveram comigo quando eu tava machucado. Marinho teve uma época comigo ali no Santos, assim que eu sou profissional, me ajudou bastante. Foi um parceiro meu. Ele é maluquinho, mas ele tem um coração bom, todo mundo Ele sabe. esteve aqui com a gente. E é um cara do bem, super inteligente. Que legal. E é isso aí. Tem mais gente pra falar de você, garoto. Mas lá vem, ó. O que vocês estão aprontando aí, mano? Fala comigo, Caim. Passando aqui para mandar um abraço e dizer que eu tô feliz de te ver crescendo e conquistando teu espaço. Quem tá de perto sabe da tua dedicação e do teu coração gigante. Você merece tudo que tá vivendo. E se Deus quiser, ainda vem muito mais. Deus continue te abençoando, te guiando. Orgulho demais de você. Tamo junto, meu irmão. Sempre. Abraço. Fala, meu primo. E aí, tudo bem? Tudo certo? Passando aqui para lhe dizer que você é um orgulho muito grande para nossa família. Não só pelo profissional que você se tornou, mas pelo exemplo de superação também. A gente que tá desde o início acompanhando de perto, sabe o que você passou, principalmente na lesão na Juventus. E viu que você não se deixou bater, você lutou, você batalhou, você trabalhou e deu a volta por cima, venceu a lesão. E hoje está aí dando alegria pra gente nos gramados e pra torcida do Cruzeiro. Tenho uma gratidão muito grande por você e o que você puder contar comigo, pode contar comigo, vou estar sempre do seu lado, apoiando, incentivando. E é isso aí, tamo junto, leque. Fala aí, titio. Por mais que a gente sabe do seu talento, você surpreende a gente. E jogo ontem, 2 gols em menos de 4 minutos. Arrebentou, titio. Parabéns. Escreva, viu? Próxima convocação, Caio Jorge é seleção. Abraço, titio. Beleza, Caio? Caio Jorge, parabéns e muito obrigado por você honrar o nome da família. Né? Graças a Deus, nosso patriarca lhe ensinou e nos ensinou a sermos vitoriosos. Hoje o Brasil conhece, né? Não só o Brasil, mas o mundo conhece a sua potência, a sua força, a sua determinação. Né? Hoje você dá alegria a milhares de pessoas pelo seu esforço, seu caráter e sua personalidade. Caio Jorge, estamos juntos e você é um orgulho não só da família, mas do Brasil também. Valeu, meu amigo, meu irmão, meu filho, meu sobrinho. Valeu! Legal. Figura, hein? Ah, legal. Meus tios são tudo engraçados, mano. Figura, cara. É um mais engraçado que o outro, cara. Todos ali, em algum momento, falou do lesão, orgulho e da lesão. A lesão gosto nem de falar que eu até me emociono, fico lembrando de como foi difícil. Mas graças a Deus eu dei a volta por cima aí. Acho que acabou, né, Gabi? Ah, tem mais, garoto. Você tá com moral, hein, pai? Que isso? Que isso. Para de fazer gol pra você ver que você vai...
Parabéns, meu neto querido. Fiquei muito feliz, viu? Vibrei muito, viu? Porque para mim, essas coisas que você faz assim, para mim não é novidade. Porque você nasceu para ser isso que você é. E futuramente você vai ser muito mais quando você vestir a abençoada camisa amarela. Aí você vai brilhar muito mais e você vai brilhar sempre, 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 sempre. Toda a família lhe amamos muito e você é o nosso orgulho. Beijo, te amo. Oi, filho. Parabéns pela campanha maravilhosa que você está fazendo aqui no Cruzeiro. E eu falei assim que você chegou aqui, né? Viemos para fazer histórias e viemos buscar títulos. É isso aí. Vamos com tudo. Deus continue te abençoando, te livrando de todo mal. Parabéns. Você é um excelente profissional. Não só atleta, mas como profissional também. Você é um filho maravilhoso, um pai maravilhoso. Assim, a família toda morre de orgulho de você. E cada vez mais é só orgulho que você nos dá. E esperamos a amarelinha, hein? Alô, alô. Aí, ó, CBF. Vambora convocar o moleque. O moleque quer fazer gol, ó. Faz o K imediatamente. Beijo. Te amo. Fala, filho. Passando aqui para parabenizar você dessa boa fase que você está vivendo. Que você possa aproveitar todos os momentos, né? Você é um cara merecedor. Você sabe o quanto você sofreu com essa lesão sua para chegar onde você chegou, né? Com muita luta, dedicação. Você superou tudo, né? E a desconfiança de muitos, né? Que achavam que você não ia mais retornar aos gramados, mas com muito trabalho você deu a volta por cima, né? E está dando, né? E provando para o Brasil e para o mundo o seu talento, né? Que você sabe fazer, que você continue assim, sendo essa pessoa maravilhosa que você é e fazendo a gente feliz, né? Porque eu sou de coração, aqui você sabe, né? E não precisa dizer mais nada, continua colocando a bola para dentro, que as coisas vão fluir, tá? Logo, logo, se Deus quiser, você estará realizando seu sonho, que é vestir novamente a camisa amarelinha, né? Um beijo, te amo, fica com Deus. E passando aqui para dizer que eu te amo muito, que eu tô muito feliz por você. Que Papai do Céu continue te abençoando abundantemente, guiando seus passos, seus caminhos, te protegendo. Queria dizer que eu te amo muito, que eu tô com saudade. E dá tchau, filha. Filha, dá tchau. 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 Que legal. Essa última imagem mexe. Porra. Que isso. Como é que é ser pai? Pô, foi... Pra mim, no início, foi algo muito, muito marcante, mas era um sonho que eu tinha. Eu tinha um sonho de ser pai daqui a uns 4 anos, 5 anos, mas foi antes do previsto. Mas só tenho que agradecer a Deus. Ela me dá toda a força, todo o suporte do mundo. Que legal. Falar do pai, da mãe, dos amigos. Para que eu vou chorar, cara. É emocionante. Esse período que você passou a lesão lá, eles estavam lá com você? Você ficou lá sozinho? Como é que foi esse período? Assim que eu machuco meu joelho, meu pai e minha mãe já tava, né? Que ela mora comigo. E meu pai chega também pra dar o suporte ali. Quando eles entenderam a gravidade da lesão, que eles começaram a ficar mais preocupados. Mas, como eles falaram, toda a força de vontade pra retornar, eu consegui. Então isso pra mim é um título. Tipo, voltar a jogar bola é um título pra mim. Legal. Quer fazer alguma pergunta? Não, espetacular. Eu tenho mais 2 perguntas. Manda bala então, Leandro. Manda encerrar. Se você pudesse conversar com alguém no mundo, escolher alguém pra você sentar meia hora pra você conversar do mundo, quem que você escolheria pra trocar uma ideia meia hora? Foi que eu já conversei com ele, mas eu ficaria mais uns 30 conversando com o Cristiano, irmão. Ah, é? Sempre sai coisa produtiva ali. O cara tem uma visão diferente. Você ainda tem contato com ele assim? Não. Não? Apesar da tua pouca idade, são 23 anos, você tem 23 anos. A gente tá aqui 1h30 conversando com um garoto de 23 anos, irmão. Você tem uma carreira inteira pela frente. Você falou que anotou a seleção brasileira. Assim, o campo fala, né? Acho que uma melhor resposta para ser convocado para uma seleção é o campo, não são as entrevistas, né?
o campo. Enquanto estiver jogando bem, fazendo gol, a oportunidade ela vai surgir, ainda mais estando num grande clube como o Cruzeiro. Apesar dos teus 23 anos, se você fizer uma retrospectiva e olhar um pouquinho para trás, para aquele garoto de 10, por exemplo, que tomou a decisão de sair do Náutico para ir para o esporte, para tentar no campo, esse Caio Jorge de 23 diria o quê para aquele Caio Jorge de 10? Eu diria que todo esforço, todo o pensamento que eu tive para virar jogador profissional valeu a pena e tá valendo. A cada sacrifício que eu fiz, minha família fez. Minha mãe teve que vender tudo, você imagina, para comprar uma passagem para mim fazer um teste. Então, só gratidão mesmo. Faz um favor para mim, leva essa taça para ele. A taça. Que moral, hein? Por favor. Pesado, hein, velho? Pô. Aqui, ó. Por favor, Sgarbi. Caio, só mentaliza, pai. Só confia e continua trabalhando para que Deus te dê essa oportunidade. Agora é a minha vez de emocionar, porque me vejo muito na história de um jogador de futebol quando está aqui no podcast, jovem, cheio de sonhos, cheio de objetivos para serem cumpridos na carreira, porque na vida, pelo que eu entendi, está muito bem assessorado, está com os amigos, está com a família, próximo. Você me parece ser um cara muito humilde, e isso faz muita diferença nesse mundo louco que é a bola, essa bolha que é a bola. Existe um mundão além da bolha. Então me parece que você tem esse discernimento, apesar da pouca idade. Então eu quero te agradecer em nome do podcast, da equipe, porque engrandece o nosso trabalho. Agradecer a você também, Sgarbi, por essa parceria de hoje. Tamo aqui. junto, irmão. Obrigado. Mandar um beijo pro Chico Garcia, que é meu companheiro aqui do podcast, e que você tenha muito sucesso. E quando você for convocado para a Seleção Brasileira, lembra desse podcast. Lembra que você veio aqui, tocou nessa taça, que é algo surreal, que eu carrego com muito orgulho, e que você tenha e sinta o mesmo sentimento, a mesma coisa que eu sinto todas as vezes que eu olho para essa taça, tá? Obrigado, mano. Obrigado você, que agradeço o carinho. Só te via no YouTube também fazendo gol aí nas entrevistas, e hoje tô tendo essa oportunidade, privilégio. Te agradeço de coração. Molecão novo aí que você tá passando experiência pra ele. Já anotei que você vai levar pra mais uma festa aí, Deus. Já anotei, tá gravado. Não, a gente já falou disso daí. Obrigado de coração pela oportunidade, tamo junto. Tamo junto. Bom, galera, mais um podcast que eu choro. Legal demais, cara. Foi muito mais legal. Um podcast que eu choro. Não tenha vergonha de mostrar a tua emoção, tá? Em algum momento da minha carreira eu fiquei com vergonha de mostrar a minha emoção. Mas a emoção faz a gente se sentir ainda mais forte, tá bom? Obrigado você que acompanhou o podcast até aqui. Agradecer o iFood, o nosso parceiro nesse episódio do podcast. KTO, a nossa patrocinadora master. Tamo junto, KTO. Liga do Milhão, KTO. Final do ano, em dezembro, a gente vai descobrir o melhor palpiteiro desse nosso Brasilzão. Melita. Melita, hein? Sem o cafezinho, Melita. O que seria da gente sem essa resenha? Sem despertar essa paixão com o futebol e essas histórias maravilhosas que vivemos aqui dentro desse podcast renco, esse telão maravilhoso, que aliás está chegando lá no Puxadinho, o dia que a flexibilidade de agenda do Caio Jorge, porque o Brasil joga pra caramba todo dia jogando, um calendário maluco, fazer um churrasquinho pra ele lá em casa, pra ele conhecer lá o nosso telão, que é maravilhoso. Cuba, os fones, qualidade e marca brasileira. Obrigado por mais um episódio e obrigado por essa parceria. Beleza? Tamo junto.